Assalamu alaikum, pessoal, e mais uma vez, como eu sempre digo, sejam muito bem-vindos aqui a mais um react do nosso canal História Islâmica no YouTube. E para vocês que não sabem, muitas vezes eu sou convidado para participar de debates, principalmente com sionistas, né, mais recentemente, no qual eu preciso defender coisas óbvias, que apartheid é errado, que o que acontece na faixa de Gaza é um genocídio, que Israel é um estado de apartheid e supremacismo étnico-religioso. E aí as pessoas elas vão usar argumentos para dizer que porque isso não é bem assim, porque isso é bom, né? É sempre assim. Então, recentemente, conversa de bastidores para vocês, um podcast veio me apresentar um influenciador sionista, né? Pelo menos os vídeos que eu vi ele se apresentava assim, e para organizar um debate comigo, né? Que nem eu já tive aí com as grandes figuras sionistas no Brasil, André Last, Rabino Dudu, Márcio Pitliuk, enfim, todos os debates que vocês já acompanharam. Mas para mim, gente, debate tem que ser uma coisa vantajosa em alguns aspectos, ou seja, primeiro a projeção do que aquele conteúdo vai trazer para o projeto História Islâmica, né? Até porque quando eu vou fazer um debate, eu tenho que me deslocar de uma parte do estado que eu moro para outra ponta, ou seja, eu gasto muito dinheiro, eu gasto tempo, eu tenho que me dedicar e eu não posso ficar queimando recursos assim, né? Eu não sou uma pessoa rica, então não tenho como ficar fazendo isso. Então, me mandaram o conteúdo desse cara e falaram, ó, vamos debater com esse cara aí. Eu falei, olha, não tem como, tô sem tempo, mas eu vou analisar o material, né, que vocês me mandaram dele aí, né? E aí me mandaram o conteúdo desse cara aí falando sobre Israel, sobre Palestina, sobre outras coisas, sobre a religião islâmica, que ele sempre tem que falar sobre a religião islâmica. E hoje a gente vai fazer uma análise aí sobre o que esse influenciador sionista está dizendo. Vamos lá. Ele já está realmente convencido de que tudo que ele está fazendo é por um bem maior, né, por o modus operandi do terrorismo, né, cara, é assim, o cara, ele não tem piedade, ele já está realmente convencido de que tudo que ele está fazendo é por um bem maior, né, por uma causa maior, né, e que para ele qualquer meio é justificável para atingir esse bem maior que ele acredita, né, cara. Então se tiver Exatamente, cara. Que nem os soldados do IDF fazem, quando eles viajam, né, em lugares totalmente politicamente estáveis e prósperos, que nem a Europa, os Estados Unidos, o Brasil, e vão lá para Israel, se alistam no Zahal para matar, né, fazendeiros, trabalhadores do campo e pessoas ali que vivem subsistindo do pouco que ainda há na Palestina para se viver, e vão lá, massacram, destroem casas. E é isso, aí ele acredita que é por uma causa maior, né? Que ele acredita que está servindo o povo judeu, a história do povo judeu com isso, eu concordo. Terroristas realmente têm isso aí, né? Agora, o povo massacrado, o povo exterminado, o povo que sofre isso, pegar em armas e se levantar contra isso que acontece com ele, para mim isso não é terrorismo. De acordo com a Carta da ONU também não é terrorismo. O crime de colonialismo que é o que sempre deve ser discutido e não a reação a ele. E óbvio que a reação a ele pode ter muitas ações criticáveis, né? Até porque a gente está lidando com seres humanos, mas a gente nunca pode perder o foco do problema. Durante a Revolução Haitiana, se vocês verem o que os escravizados insurretos fizeram, alguns deles com os mestres brancos que eles capturaram, foram coisas horríveis, coisas abomináveis, né? Mas aí a gente vai ignorar toda a brutalidade que essas pessoas estavam submetidas indizivelmente, né? Que alguns senhores pegavam, abriam a boca dos escravos, colocavam fezes, costuravam e depois deixavam a pessoa lá apodrecendo viva, né? Enfim, várias coisas. A gente vai ignorar tudo isso e passar a focar na reação dos escravizados, né? E não em todas as brutalidades que o tráfico transatlântico ele proporcionava para a vida daquelas pessoas, para fazer com que a única opção de vida que elas tivessem fosse pegar em armas para se libertar daquela condição. Então, quando a gente vai falar sobre Palestina, a gente pode mencionar que a resistência palestina vai cometer crimes, que a resistência palestina vai ter indivíduos ali dentro que vão ultrapassar os limites de qualquer ato militar, mas a gente não pode esquecer que o que é que cria a necessidade da existência, o que é que cria a reação de uma resistência palestina? É o quê? É a matança, é o massacre, é o bombardeio, é a utilização de mais megatons do que foram utilizados em Hiroshima e Nagasaki para matar milhares de pessoas. Eu tava lá, cara, eu sei o quão racista a sociedade israelense é. Eu fui preso tentando levar comida para a faixa de Gaza. Eu via o que as pessoas falavam sobre mim enquanto eu caminhava. Apontava para minha cara, falava, esse aí tem cara de árabe, não sei o quê. E o que é a cara de um árabe, né? Os árabes são um povo com... Os árabes são membros de uma cultura com os mais variados fenótipos, mas mesmo assim,
eles ficavam falando coisas racistas, diversas, assim, e a gente ali com uma certa pressão diplomática. Imagina o que é que os palestinos não sofrem, né? E a gente vê desmembramento, tortura, arrancam o olho das pessoas, né? Torturam elas com eletricidade, estupram e filmam o estupro, que nem os israelenses fazem. Então é isso, né? É isso. Você convence a pessoa através do terrorismo a fazer isso, e elas fazem tudo o que o Tzahal, o exército israelense, faz. É que acabar com vidas, né, pra atingir esse fim, né, cara, mesmo que sejam vidas de pessoas que não tem nada a ver com isso, pra ele o que importa é o tal do bem maior, né, cara, então eles se orgulham, né, cara, eles fazem vídeos aí mesmo, né, matando pessoas, crianças, assim, porque, ó, eu tô matando o meu colonizador, né, eu tô matando o meu inimigo, o meu agressor, o cara que é responsável por tudo isso que eu tô passando, né, cara, sendo que não é, né, cara, então aí, por exemplo, tem um... Me mostra um vídeo aí da resistência palestina matando uma criança ali, uma criança israelense, e dizendo, estou matando meu colonizador. Me mostra um vídeo desse vídeo que você disse que existia. Até hoje, vocês utilizaram os 40 bebês decapitados, a barriga da mulher grávida que foi aberta, queimaram o bebê, e diversas outras histórias que foram fabricadas como propaganda de guerra para matar milhares de palestinos, e não mostraram nada, não mostraram prova nenhuma. Agora, ao contrário, sim. A gente tem soldados israelenses falando que tem que matar criança palestina, a gente tem adolescentes israelenses falando que tem que matar criança palestina, a gente tem mulheres israelenses falando que não pode deixar entrar comida para crianças palestinas na frente de um caminhão, com o bebezinho dela nas costas, porque essas crianças precisam morrer. Então, assim, tudo, 100% de tudo que os sionistas e seus propagandistas falam, que os palestinos fazem, na verdade são eles que fazem, na verdade é o que tem comprovado que eles que fazem, enquanto eles são convidados para podcast, chegam aí e falam, não, porque ó, o terrorismo, porque as pessoas querem matar, não sei o que, são convencidas pela morte, enfim. E é isso que vocês estão vendo aí. Tem uma gravação que eu cheguei a ver, inclusive, que é de um desses terroristas do Hamas. Ele é uma ligação grampeada, né? Dele ligando pro pai dele, né? No 7 de outubro, né? Ele ligando, pai, eu matei 10 judeus. Eu matei 10 judeus e sequestrei uma. Sabe, tipo, é uma coisa que, cara... Mas é porque é muito visceral isso. Sim, eles se orgulham. Né? Se você for fuçar, acho que você já deve ter visto vídeo que quando eles vão fazer um ataque... Você não tem o vídeo, né? Você tem a ligação, né? Você tem a ligação. Engraçado que uma das coisas que eles apontaram para fazer esse tipo de material caricatural é o sotaque das pessoas que falam nessas ligações que eles dizem que eles interceptaram. Pai, eu matei 10 judeus, pai, não sei o quê. Eles sempre apontaram que o sotaque era muito israelense, na forma de falar o árabe, né? Porque não tem vídeos. O que você vai ter, no máximo, é vídeos de ataques a reservistas, a colonos israelenses que, né, pegam em armas contra os palestinos, a pessoas que estão ali, né, vivendo nos assentamentos fortificados, e diversas outras coisas. Então, aí eles vão pegar e vão dizer, não, ó, tem aqui um áudio, né, que é uma coisa assim, que tem uma probabilidade de alteração muito maior, e é sempre uma coisa caricatural. Olha, pai, eu vim aqui e matei 10 judeus. Isso aí não é feito para a população israelense, isso aí não é feito para uma documentação real do que aconteceu. Isso é sempre feito para vender para o Ocidente que vocês estão lidando com nazistas na figura dos palestinos que resistem à ocupação israelense. Então precisa sempre ser uma coisa de caricatura. Um filho pega um celular, liga pro pai, pai, matei 10 judeus. Assim, é uma caricatura. Aí o cara vai e fala, né? O cara que tá no podcast com ele aí de óculos. Não, mas é uma coisa visceral, né? É bem visceral. Porque é para você ser convencido disso. É isso. Que até mesmo por eles lá, vão fazer algum tipo de ataque, que eles mesmos acabam morrendo como homem-bomba, eles são felizes da vida pra fazer. Claro, eles acham a ideologia islâmica, né, cara, a ideologia do fundamentalismo islâmico, ela é colocada na mente dessas pessoas, né, cara, infelizmente, né, cara, Israel cometeu o grande erro na minha opinião, cometeu um grande erro em dar o direito, ele dar o território, por exemplo, o território de Gaza, para que os palestinos pudessem se autogovernar, sem antes, cara, fazer alguma coisa pra... Pô, não deixar aquela cultura fundamentalista islâmica se disseminar entre eles. Não adianta, né, você pode ter feito que... Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Olha, Israel deu o direito, né? Porque Israel é muito generosa. Ela pegou na Nakba todas as pessoas que não conseguiram matar, expulsaram para Gaza e deu o direito daquelas pessoas ali, mas elas deviam fazer alguma coisa, né, para que a ideologia extremista não se disseminasse entre eles. Mas vamos para um pouco de história. Quem foi e como foi que o Hamas, a ideologia extremista e etc., foi criada? E como? Foi durante o governo israelense de Gaza.
Não foi quando Israel entregou, foi quando Israel governou. A Mujama, do Sheikh Ahmed Yassin, ela foi registrada durante o governo israelense em Gaza. E aí o Hamas, a Harakat Muqawama Islamiyya, ela vai ser fundada durante o período da Intifada, mas primeiro, quando a Mujama, do Sheikh Ahmed Yassin, ela foi registrada durante o governo israelense de Gaza. E Yasser Arafat vai acusar muitas vezes Israel vai admitir, e Benjamin Netanyahu também vai admitir, que Israel instrumentalizou a criação do Hamas para lutar contra qualquer oposição palestina secular. E não só isso, mas também, hoje, a olhos vistos, Israel estava tentando fazer a mesma coisa com a figura do Abu Shabab, criar um grupo mais radical e mais extremista para combater o Hamas e matar o Hamas. E aí eles ficam sempre criando e ajudando a fomentar grupos e mais grupos e mais grupos, e a culpa é sempre dos grupos, não deles, que estão matando, expulsando as pessoas, balcanizando as pessoas e financiando para que surjam grupos, e depois que eles ajudam a fomentar o inimigo, eles vão lá e matam a população geral para combater esse inimigo. Aí não, olha, Israel tem que combater a ideologia islâmica extremista. Que ideologia islâmica extremista? Que extremismo maior do que o extremismo judaico, sionista? Que extremismo maior do que o extremismo talmúdico, que faz com que pessoas totalmente estabelecidas no mundo, que faz com que pessoas totalmente ricas, pessoas que vivem em países estáveis, migrem e vão para o Oriente Médio causar massacres com força aérea, dizimando cidades inteiras. Qual é a moral que vocês têm para falar de terrorismo, de extremismo, de o quê, gente? Vocês fizeram um genocídio a olhos vistos, o primeiro genocídio televisionado da história da humanidade, com cada dia sendo filmado pelas vítimas, cada segundo, cada minuto, cada morte possível, filmado pelas vítimas. E vocês ainda hoje, em pleno 2026, querem arrotar algum tipo de superioridade. Vocês desceram no fundo do poço e mostraram que no fundo do poço tem um alçapão que quando você levanta tem um lugar mais fundo, e esse lugar se chama Israel. É isso. É isso que vocês fizeram. E aí vem com esse ar, né, aí de superioridade, não, porque nós somos contra, Israel tinha que combater o extremismo. Israel e Estados Unidos, principalmente, fomentaram diversos grupos extremistas e radicais no Oriente Médio. Assistam a reportagem no canal História Islâmica, ABC da Jihad, na Universidade de Oklahoma, Omaha, ensinando a fazer livrinho de conta de matemática para criança afegã, ensinando a terrorismo, homem-bomba. E aí, depois que vocês criam um problema, com invasão, matança e fomentação de grupos, aí vocês vão matar a população geral e diz, aí fomos muito bom de dar essa terrinha para vocês ficarem. Tomem vergonha na cara. É um nível de abjeto que você não tem como definir. E aí vem esse cara, posta esses cortes do vídeo dele, aí né, no Instagram, e vem um monte de bolsonarista ficar lá compartilhando, olha o extremismo islâmico, não sei o quê. E aí pronto, ele argumentou, nossa, soltou o argumento, o extremismo islâmico. E aí fica me mandando convitezinho para podcast para vir debater comigo. Cara, olha o nível de argumentação que tu tem. Olha o nível de articulação. Não tem como. Pô, eu vou pegar, por exemplo, o documentário da Brasil Paralelo, e esse cara aí do cabelão, ele trabalha para Brasil Paralelo, tá? Eu vou pegar aqui o documentário da Brasil Paralelo, eu chamo, sei lá, 6, 7, 8 professores, vamos aqui fazer um roteiro, não sei o quê. Aí esse cara me chama para debate. Olha o nível. Olha o nível disso aí, olha o nível dessa argumentação. Imagina, eu tô lá no debate com um cara, preparo um roteiro aqui, as informações, aí o cara, não, porque Israel foi muito bonzinho de colocar o povo na faixa de Gaza, mas devia ter terminado com extremismo islâmico. Como é que você argumenta diante de um negócio desse? Como é que você argumenta? Não, sério, você que tá assistindo, me ensina. Como é que argumenta diante de um negócio desse, se não com a total indignação? É isso. Aí, assim, me desculpa, mas moço, você fica mandando mensagenzinha para podcast para me convidar para debate, o nível de argumentação que você tem é pífio. É pífio. Eu não vou me deslocar daqui onde eu moro para viajar, para chegar lá, para sentar numa mesa na tua frente e ficar, ai, porque 72 virgens, ai, porque o extremismo islâmico. Pelo amor de Deus, gente. O que quisesse na época. Cara, Os anos vão passando e as coisas vão acontecendo Sim, e tem uma cara, de controle. eu acredito que o grande câncer do Oriente Médio, né, cara, é o fundamentalismo islâmico, cara, porque nessa ideologia você não tem, né, cara, tudo que você fizer, você vai ser recompensado depois, né, por Alá, você vai ganhar 72 virgens num paraíso, se você morrer, se você for um mártir, né, e morrer pela causa. Então aí as pessoas realmente se explodem, né, homens bombas e tudo, e cometem os piores. O cara ainda tá nos anos 2005, 2006, falando de homem-bomba que se explode por Alá, e esse é o problema do Oriente Médio. Ó, a cor do Sykes-Picot, que criou divisões artificiais para gerar guerras civis e manter a região em caos e crise por design, não, isso aí não é problema, né? Invasão constante, destruição de países planejado pelo presidente do país que ele apoia, Israel, que é Benjamin Netanyahu,
que desde os anos 80 tá ali escrevendo e fazendo lobby nos Estados Unidos para invadir Líbia, Síria, destruição do Iraque, um monte de coisa. Não, esse não é o problema do Oriente Médio. Não, porque ó, tem um negócio aqui no Alcorão que fala que quando você morrer você vai ter esposas. Quem é 72 virgens? Dizem esposas do paraíso. Então, esse que é o problema. Se não tivesse esse versículo aqui, o Oriente Médio ia ser maravilhoso. Essa é a análise geopolítica desse cara que é chamado para falar. Essa é a análise geopolítica do cara. É ficar falando que lá no Oriente Médio tem 72 virgens no livro sagrado, não sei o quê, né? E aí os outros 2 bilhões de muçulmanos que tem no mundo, né? Eles devem ter um outro livro sagrado, né? Porque eu não vejo eles se explodindo, não vejo eles pegando em armas e matando ninguém. É só nas regiões, né? Que o pessoal vai lá e corta país aleatório, coloca ditador no poder, depois derruba, depois coloca outro, depois derruba, e coloca outro, depois derruba. Aí o problema é o versículo. Cara, é incrível, né? É incrível. Nossa, versículozinho complicado do Alcorão esse, né? Das 72 virgens, né? Os versículos, né? Do livro de Samuel, na Bíblia, que falam que você tem que matar até os animais dos inimigos, e vocês vão lá por Oriente Médio, colonos israelenses, fazer isso, aí não é um problema. Aí, olha, vamos ficar caladinho aqui, né? Problema é as 72 virgens, que não existem, tá? Do amiguinho, né? A gente que lê nosso Talmud, a gente que lê nossa Torá e vai matar lá um monte de criancinha palestina e chama elas de amalequitas para dizer que a gente está fazendo a mesma coisa que Sansão fez quando foi para lá, aí não tem problema, né? Aí não tem crítica, aí não é câncer. Ele diz que é o câncer. Que os muçulmanos lá, que pegam em armas, as pessoas que estão desesperadas, destruídas, os refugiados, aquele caos que os Estados Unidos e Israel cria, é o câncer. Eles não são o câncer. Eles que saem lá de Washington, de Nova York, né, que nem o Baruch Goldstein, que vivia lá bem em Nova York, depois foi lá, pegou uma metralhadora e fuzilou todo mundo no túmulo dos patriarcas, ou das pessoas que estão saindo aqui do Rio de Janeiro, né, que vão lá dar suas férias em Morro de São Paulo, depois vão fazer massacre em Gaza, tirar na cabeça de criança, na barriga de mulher grávida. Aí essas pessoas, elas não são câncer do Oriente Médio, né? Sério, qual é a reação que vocês querem que eu tenha diante disso? Sinceramente, desse nível de cinismo, qual é a reação que vocês querem que eu tenha? Eu sempre fui uma pessoa extremamente comedida nos meus reacts, mas, tipo, como é que você reage a um cara desse? Tá entendendo? Não tem como. Aí fica mandando convitezinho pra podcast, eu quero debater com o Mansur. O debate que eu vou ter contigo é esse aqui, ó, sabe? É esse aqui o debate que eu vou ter contigo. Esse tipo de crimes não sentem pudor nenhum em, por exemplo, sequestrar uma mulher e estuprar ela só porque ela é israelense, só porque ela é judia. Então cara, Interessante que ele falou isso aí sobre sequestrar mulheres israelenses, né, porque ela é judia. Você não tem provas forenses dos estupros que eles alegam que o Hamas cometeu. Agora, estupro filmado de vocês, ó, boquinha calada tanto dele quanto do cara que tá aí entrevistando ele. Não tem muito... é difícil até o cara ter que ficar explicando isso, né, cara? O cara se dá conta, assim, de que, cara, eu tô tendo que justificar que eu tenho direito de existir, sabe? Olha que distópico, né, cara? Eu tô tendo que justificar e explicar aqui o porquê que eu devo existir, o porquê que não me matar, né? Por que as pessoas não devem me matar, sabe, cara? É como se isso não fosse algo... Olha, o palestino vive fazendo isso há 75 anos e mais, né? O palestino vive fazendo isso há quase um século, porque ele não deve ser morto, porque quando ele pega em arma para defender a terra dele, ele não é terrorista. Se acostuma, cara, se acostuma. O palestino tem que ficar explicando isso, né? Só que vocês têm que explicar isso enquanto cometem um genocídio, enquanto se filma matando pessoas, enquanto constrói mirante em cima de Gaza para ver bomba caindo e queimando criança, e se filmam ainda fazendo isso e comemorando, né? Aí o palestino não, o palestino ele só tem que justificar, porque eu não tenho que morrer, porque eu sou nativo daqui, porque vocês não podem exterminar minha terra, né? Então é isso. Óbvio, né? Porque a narrativa, né? A ideologia se infiltra assim na cabeça das pessoas e faz essa ideologia, tem essa narrativa, tem essa parte mais fundamentalista de você, de fato, querer você ficar contente por estar... Ele só tem 2 palavras e um sonho: narrativa e ideologia. Ideologia, narrativa, narrativa, ideologia. Narrativa, ideologia, ideologia, narrativa. Ideologia, narrativa, narrativa, ideologia. Ficam repetindo essas palavras. Ideologia, narrativa, ideologia, narrativa, narrativa, ideologia. Islã, terrorismo, 72 virgens, narrativa, ideologia, ideologia. É isso. Matando o seu adversário e tal. Isso é típico de terrorista ou de soldado, cara. Sim. Isso eu tenho certeza que também acontece em Israel, cara. Tipo, um soldado pega ali um palestino, alguém da força contrária, senta ali o dedo, e, a pessoa vai ficar aqui, claro, palestino. Não, então assim, tipo, acontece. O problema, eu acho que é justamente a questão desses inocentes que acabam indo embora, tanto de um lado como do outro. Sim, acontece, mas a grande questão é que, cara,
Eu acho que a principal diferença tá no fato de que, cara, você não pode comparar a ideologia do Hamas, que é uma ideologia fundamentalista, Não, com... você tá falando de uma, você tá falando de um sim, grupo terrorista. sim, né? claro, com as medidas do Estado de Israel que... De certa forma, não, Paz, né? eu acho que Que não são fundamentalistas, que o presidente fala que tem que exterminar os palestinos porque eles são amalequitas. Lembre-se do que Amaleque fez a vocês, e fica citando Bíblia o tempo inteiro, e fica se legitimando através de religião para matar pessoas, batiza as operações militares Carroça de Gideão, manda um monte de rabino abençoar, né, lá os soldados enquanto eles estão explodindo igreja, explodindo mesquita, matando a população, invadindo território, e sempre justificando com a Bíblia, né? E quando a gente chama judeus, que são antisionistas, para dizer que isso tem nada a ver com o judaísmo, aí eles ficam, isso aí são os maluquinhos, ou processo, ou tenta calar que eles fizeram com o Breno Altman, né? Não tem como comparar. Claro que não tem como comparar. Você quer comparar um monte de colono que vem da Europa, dos Estados Unidos e de um monte de lugar totalmente politicamente estável por muito tempo, que eles podem voltar, que eles têm dupla nacionalidade, que eles podem fazer isso à vontade e ficar vivendo super bem para ir para uma terra para matar um povo que não tem nem Estado reconhecido por todos os países do mundo, que não tem nem Estado reconhecido. Os palestinos são limitados até para onde podem migrar, do país onde eles nasceram. Aí realmente não tem como comparar, sabe? O que você tem de pior que você pode alegar contra o Hamas, você não tem, sabe, não é nenhuma unha do que os israelenses fazem, do que o Estado de Israel faz. Matar palestino para pegar órgão, para vender pele, para banco de pele. Cria os palestinos como se fosse uma espécie de boi, de vaca, de galinha no lugar cercado. Mata uns, bombardeia, dá permissão para uma pequena parte trabalhar com subemprego dentro de Israel e voltar para o campo de concentração quando termina o dia. Sabe? É demoníaco o negócio, é demoníaco, não tem outra palavra. Sabe? Não tem, sabe, o léxico ainda não se desenvolveu o tanto para poder descrever o que é que os israelenses fazem. E aí, não, porque não tem nem como comparar. O Hamas é muito pior. Os soldados israelenses lá tirando numa cabeça de uma criança, depois indo lá encher a cara de bebida alcoólica e cocaína lá na casa dele, ali no prédio do outro lado do muro do apartheid. Não tem como comparar com o cara, com a criança. Não tem como comparar com a criança que tá ali do outro lado, perdeu o pai, perdeu a mãe, aí cresce dentro desse ambiente horrível, não podendo migrar, não podendo fazer nada, vivendo à base de subsistência, dentro de um barraco todo ferrado de bala, porque, né, o colono tem que ter uma mansãozinha dele, né? Aí cresce junto ao grupo de resistência. Ai, não, é terrorismo, não tem como comparar, pelo amor de Deus, cara. as pessoas em si, quando elas questionam Israel, não é pelo Hamas, Sim. sabe? Tipo, acho que as pessoas Claro. conseguem entender que o Hamas é algo destrutivo, Será? Porque, cara... é algo terrorista. Assim, Sim. talvez eles não achem. Claro, mas, cara, eu vou te falar, eu já vi várias vezes, né, cara, até em podcasts, assim, né, cara, de pessoas, assim, totalmente compradas, assim, com a narrativa pró-Palestina, assim, que chegam ao ponto, cara, de não conseguir reconhecer Separar. o Hamas como um grupo terrorista. Não, o Hamas é um movimento de resistência do povo palestino, eles estão lutando contra Israel, eles estão lutando pela revolução, pela emancipação do povo palestino, né, cara, inclusive, cara, na Avenida Paulista mesmo, aqui em São O Hamas é um grupo de resistência até pelo nome, Harakat Muqawama Islamiyya, Movimento de Resistência Islâmico. Você pode chamar ele de Ursinhos Carinhosos, mas o nome é resistência. Muitas pessoas chamam o Hamas de grupo de resistência porque esse é o nome do grupo Hamas. Não significa que as pessoas necessariamente consideram 100% do que o Hamas faz probo, bonito, lindo e maravilhoso. É simplesmente porque o nome do grupo é resistência. Todos os jornalistas que dentro de redação chamaram o Estado Islâmico de Estado Islâmico é porque eles reconhecem a autoridade de Abu Bakr al-Baghdadi como califa? Não, é porque o nome do grupo é Daula Islamiyya, Estado Islâmico. É isso. Eu discordo dele, quero mais é que eles sejam utilizados para preservação do tubarão branco na África do Sul, mas o nome é Estado Islâmico. Eu posso usar a sigla para me referir, até porque Hamas é um acrônimo. Então, quando você fala Hamas, você está falando um acrônimo que significa resistência islâmica, né? Por exemplo, eu considero o exército israelense terrorista, assassino, nazista, tudo que você imaginar, eu considero o exército israelense. Mas, quando eu estou escrevendo um artigo, ou os redatores do Projeto História Islâmica escrevem artigos, a gente coloca exército israelense, forças de defesa de Israel, IDF, até mesmo quando a gente acredita que eles fazem é ofensa e não defesa. Mas a gente precisa ter uma certa precisão terminológica, né? Para a gente estar colocando ali no jornalismo. Então é isso. Mas se a gente for analisar, se a gente for sair dessa batalha semântica
e ir para o fundo da questão mesmo, o Hamas é um grupo de nativos que pega em armas para que colonizadores não continuem tomando o território deles. Isso é um grupo que resiste a uma onda de tomada de terra. Logo, ele é um grupo de ganha um choquito agora quem disser. Resistência. Resistência. Então é isso. Dentro desse contexto, eles vão utilizar táticas que eu considero, principalmente no início, né, dos primeiros anos do Hamas, como abjetas, homem-bomba, ir para áreas israelenses se explodir. Sim, vão utilizar, mas isso é por causa da guerra assimétrica. Não é por causa de 72 virgens, não é por causa de nada, é guerra assimétrica. Você tem um inimigo que é infinitamente superior a você, que é apoiado por todas as potências do mundo, até a União Soviética apoiou a criação de Israel, e você tem que criar táticas para fazer com que ele recue, para trazer ele para a mesa de negociação, para fazer com que seu avanço inexorável seja travado. E é daí que surge a tática dos homens-bomba, primeiro com os Tigre-Stamens e outros grupos ao redor do mundo, e o Hamas vai incorporar isso aí, porque é a tática da guerra assimétrica que vai surgir. Não é por radicalismo, extremismo, grupos ateus, grupos cristãos, grupos budistas, grupos de diversas outras naturezas já utilizaram ataque de bombas. Outros também, outros dentro e fora dessas ideologias, utilizaram ataque de homens suicidas. Mas isso é uma tática, isso é a ponta do iceberg. O iceberg inteiro é o quê? É a construção de todo o aparato de dominação, opressão, extermínio que os palestinos vêm passando. É isso. Agora, se você quiser ficar apontando para o homem-bomba e ignorando o homem F-16, ignorando o homem-bomba nuclear, ignorando o homem salão oval, ignorando o homem força aérea que destrói bairros inteiros e matando milhares de pessoas indiscriminadamente, você pode ficar aí o tempo todo, né? Mas você não é um analista honesto e nem é um analista preciso quando você o faz. Paulo, várias vezes houveram manifestações pró-Hamas, não pró-Palestina, pró-Hamas, com bandeiras do Hamas mesmo, né, cara? Camisetas ali com estampa do Yahya Sinwar, né, cara? O líder militar do Hamas que arquitetou o ataque de 7 de outubro, né? Então as pessoas não sabem. Eu também já vi essa questão de... Ué, as pessoas não podem ir pra manifestação com roupa da IDF, que tá matando um número infinitamente maior de pessoas do que o Hamas matou em toda a sua existência? As pessoas não podem sair com bandeira de Israel e camisa do IDF? Qual é o problema de ir com camisa do Yahya Sinwar e qualquer outra coisa? Peraí, onde é que a gente estabelece o limite? Explodir criança não pode. Então pronto. Não pode sair com camisa do IDF e camisa da bandeira de Israel também. Querer dominar as pessoas em nome de uma religião extremista, em nome de uma causa militar que vai destruir todos os países da região, não pode. Isso é terrorismo, isso é massacre, isso faz mal para a humanidade. Então não pode bandeira de Israel. Quem conhece minha trajetória na internet, e agora sim, eu vou meter o quem conhece sabe, porque isso é muito importante. Sabe que eu sempre fui um crítico do Hamas, que eu sempre fui um crítico dos grupos armados, que eu sempre fui uma pessoa que sempre lutei contra a narrativa do terrorismo e continuo fazendo isso até hoje. Eu só não vou fazer coro quando esses argumentos são utilizados para legitimar o que o Estado de Israel faz, que é um terrorismo infinitamente maior, é um massacre infinitamente maior, é um problema de censura, sabe, grotesco, que quer censurar até quando a gente critica Israel aqui no Brasil, que mata milhares e milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo, que está agora destruindo mais um país, que é o Irã. É isso. Então, a gente tem que ter senso de proporções. Terrorismo objetivo existe. Para mim, Boko Haram, Al-Qaeda, ISIS, é tudo grupo terrorista. É tudo assim. Os estados muçulmanos lutaram e lutaram muito bem contra eles e chegaram ao enfraquecimento até a quase a nulidade desses grupos, né? Porém, dentro de um contexto de guerra nacionalista para a defesa de uma população que está sendo exterminada, essa terminologia ela tem que ser utilizada com mais cautela. Por quê? Porque senão você está legitimando um crime muito maior. De acabarem confundindo até a questão dos palestinos com o Hamas. Sim. E achar que o Hamas é algo, sei lá, tipo vamos supor, líder, como se fosse um líder de Estado ali, sim, sabe, nessa questão. Já vi também, mas assim, eu tô dizendo a grande maioria das pessoas, eu acredito que não tenha esse problema. Assim, sim, a grande maioria, eu falo a grande maioria, óbvio que tem, claro, vai ter, como você disse, uma coisa absurda. Que é a mesma, é porque assim, se a gente for buscar atrás, a gente vai pensar a mesma coisa. Na época, o ISIS, né, que é um grupo terrorista, ou a gente pode pensar, até vamos pensar no seguinte, o que tá com a Torre Gêmeas, que era o
Qual que era o nome do grupo terrorista, mano? Era do Afeganistão até? Qual? Não era Talibã. Não, qual? Al-Qaeda. Ah, sim. Vamos sim. supor, a gente leva nessa consciência. Imagina, as pessoas fazerem um protesto pró Al-Qaeda, caralho. Sim. Sabe? Pois é. Tipo, mano, é sem sentido. Agora. A sua comparação que é sem sentido. A sua comparação que é sem sentido. O objetivo da Al-Qaeda, que era um grupo para causar terror dentro do Império Americano, e o objetivo do Hamas, que é a libertação de um território ilegalmente ocupado por Israel, até mesmo de acordo com as regras da lei internacional, é totalmente diferente. O Hamas não tem como objetivo explodir o Capitólio, a Casa Branca, para fazer com que os Estados Unidos pelo menos tirem, sei lá, metade das suas bases no Oriente Médio. Não tem capacidade, não tem isso como objetivo, não tem nada além da libertação da Palestina como objetivo. E solidariedade internacional islâmica, que é um direito que todos nós muçulmanos temos de ter. Tá? Se vocês judeus podem ter, nós também podemos ter. Se os cristãos podem ter, nós também podemos ter. Entendeu? E se os ateus também podem ter, nós também podemos ter. Então, assim, é isso. Você querer comparar Hamas e Al-Qaeda e dizer que um protesto pró-Palestina que considera o Hamas grupo de resistência e um protesto pró-Al-Qaeda é a mesma coisa, não faz nem sentido. Até porque não existe. Não tem protestos e manifestações pró-Al-Qaeda. Que você vai ter, às vezes, manifestações, indivíduos que vão defender a ideia de que a religião tem que ter uma participação maior na construção das leis dos países muçulmanos. Você vai ter isso aí. Mas não tem manifestação pró-Al-Qaeda especificamente, e você não pode comparar isso com uma manifestação pró-Palestina, até porque os palestinos são diversos, são seculares, são religiosos, são cristãos, são muçulmanos, são, enfim, judeus também, samaritanos, tem samaritanos palestinos, e é isso. Você não pode comparar as duas coisas, né? Porque não faz sentido. Assim, até puxando essa guerra, o povo afegão, claro, sofreu muito mais que o seguinte, claro. Né? E isso acho que deveria acontecer, ter uma dosagem, saber dosar isso. E falando em dosagem, tem uma pergunta do Nação Orixá que ele fala: a liberação a conta-gotas da ajuda humanitária para a Palestina não estaria criando os novos terroristas com crianças morrendo de fome por lá? Cara, vou te ser bem sincero, cara, não sei te dizer, porque é óbvio, cara, que eu gostaria muito que, porra... É óbvio que ele não sabe te dizer, é óbvio, porque é uma pergunta tão objetiva e simples como essa de que você manter crianças desnutridas dentro de um campo de concentração sem permitir que a ajuda humanitária vai radicalizar essas crianças para que queiram pegar ali armas e lutar contra a raiz do problema. É daí que vem a palavra radical, raiz. Então ele não sabe, por quê? Porque nessa hora, quando a pergunta é simples, objetiva e direta, ele precisa dar um israelamento, né? É muito complicado, isso que você me perguntou se... essa mão tem 5 dedos, é muito complicado. Ela pode ter, sei lá, 85 dedos. Sabe? É sempre assim. Que os palestinos recebessem ajuda humanitária. Eu gostaria muito que eles fossem livres inclusive do fundamentalismo islâmico, né, cara, que infelizmente é enfiado goela abaixo na cabeça deles. Mas, cara, se tu perguntar pra mim se eu sou contra dar ajuda humanitária pros palestinos, óbvio que não, cara. Óbvio que o cara tem que ser um monstro, né, cara, pra gostar de ver pessoas em situação de miséria. Mas o problema é que, cara... Um monstro, exatamente. E aí, quando eu fui tentar levar ajuda humanitária lá, eu fui preso. As pessoas que estavam comigo foram espancadas. É o Estado de Israel quem fez isso. O Exército, sob ordem de quem? De comandantes. Apoiados por quem? Pelos influenciadores sionistas, pelo governo de Israel. Então, vai admitir que o governo de Israel, o Estado de Israel, a ideologia sionista é monstruosa? Porque são eles que estão fazendo isso, gente. Não tem outro culpado. Não são os chineses, não são os vietnamitas, não são os coreanos, não são os indianos, são os israelenses. As informações que chegam aqui, elas são muito deturpadas, né, cara? Do que eu acompanho em Israel, cara, primeiro que assim, começando que Gaza não faz fronteira só com Israel, Gaza também faz fronteira com o Egito. Então por que essa pressão de enviar ajuda humanitária tem que ser para Israel e não para fronteira com o Egito também? E Israel não controla? Pô, aí meteu o Egito, né? Não, a culpa agora é do Egito. O Egito tem total controle, né, sobre a fronteira. É óbvio que não tem. Os protocolos de Filadélfia estabelecem o quê? Você tem uma fronteira, né, com o Egito, você tem um muro israelense, depois você começa a Gaza. Não tem contato direto Gaza-governo do Egito. E os protocolos de Filadélfia, inclusive, impedem que o Egito envie qualquer coisa para dentro de Gaza. Então você tem uma barreira ali. E as únicas pessoas que conseguem sair é com um custo absurdo. Porque Israel proíbe. E aceita somente se o Egito concordar com a expulsão do povo todo de Gaza para dentro do Sinai, criando um problema demográfico dentro do deserto do Sinai e transformando o foco da resistência palestina no território egípcio, para então fazer como fez em todas as ocasiões anteriores à história israelense, que invadiu o país vizinho dizendo que agora a resistência palestina está lá. Ah, então por que só culpam Israel, não culpam o Egito? Pô, mas não é o Egito que criou os protocolos de Filadélfia. O Egito aceitou, o que eu acho errado.
Mas você tem o muro de Rafah, a passagem de Rafah, que é controlada por Israel, e aí depois começa a fronteira com o Egito. Não existe Rafah é 100% controlada pelo Egito, da mesma forma que toda aquela parte ao redor é controlada por Israel. É um nível de desonestidade que esses caras têm, sabe? E a população egípcia faz uma pressão enorme no governo para que qualquer acordo, até o Pacto de Filadélfia, até os protocolos de Filadélfia sejam rompidos com Israel. Mas aí você mexe com quem? Com o governo americano, que faz a pressão no governo egípcio. E o Egito é um país pobre e dependente, empobrecido por design, empobrecido de propósito, e que tem um governo sustentado em apoio com os Estados Unidos. Então é isso. Não são os egípcios. Não é a população do Egito. Aí por que só Israel? Porque, pô, Israel é que cria a estrutura toda, inclusive a estrutura egípcia. É só por causa desse pequeno detalhe chamado ter poder sobre a Casa Branca. Um detalhezinho pequenininho aí que você tá deixando passar. Fronteira de Gaza com o Egito, ao contrário de que algumas narrativas podem sugerir, né? Então, o Egito também poderia ajudar, que inclusive é um país que se considera um país árabe também. Se eles são tão irmãos assim, eles poderiam ajudar o próprio povo, né? Mas, na verdade, se tu for ver, a fronteira de Gaza com o Egito é ainda muito maior, né? Ainda muito mais protegida do que a de Gaza com Israel, né, cara? Eles não querem saber de Palestina. Ah, não, cara. O cara meteu essa, não, porque ó, a fronteira de Gaza com o Egito é muito maior do que a fronteira de Gaza com Israel. Isso não faz nem sentido do ponto de vista geográfico. Isso não faz nem sentido do ponto de vista geográfico. Gaza compartilha muito mais território com Israel do que a passagem de Rafah ali com o Egito. Sabe? Não faz nem sentido. Eu não vou falar, você é mentiroso. Não, eu genuinamente acredito que ele não estudou. Ele não tem uma história construída de apologia ao sionismo na vida dele, muito forte, mas ele tá querendo se lançar com isso agora e aí ele não estudou. É só isso. Esse cara, pelo menos, essa que é a questão dele. Lá porque, querendo ou não, cara, até o governo egípcio já se deu conta, né, cara, que, porra, é arriscado, né, cara, porque você abrindo aquela fronteira, você pode correr o risco, sabe, de entrarem terroristas lá, né, cara, e em Israel é a mesma coisa, cara. Existe ajuda humanitária que chega em Gaza, né? Eu sei que todos os dias chegam caminhões lá, todos os dias tem um protocolo de chegar em caminhões. De caminhões e as pessoas serem fuziladas enquanto estão pegando comida. Isso é filmado, é admitido pelos soldados americanos que foram lá, gangues de motobike americana anti-islâmicas, chamada literalmente infiéis, que são enviadas para Gaza para fazer a distribuição e fuzilam crianças. Tem filmado, gente, filmado, o povo correndo, fuzilamento acontecendo, na fila de distribuição. E aí o palestino volta para casa com fome ou arrisca morrer na fila de distribuição. Qual é a diferença disso? E eu dizer para um povo que está dentro de um lugar concentrado, ó, vocês vão tomar banho ali, e aí quando eu entro eu ligo uma câmera de gás e mata todo mundo com gás. Qual é a diferença de eu pegar um povo e falar, ó, marcha ali que vocês vão ter comida, eu vou lá e fuzilo aquelas pessoas ali. É isso. É isso. Ah, não, mas Israel deixa entrar. Israel deixa entrar. Aquelas pessoas desnutridas que a gente, né, vê ali na faixa de Gaza são o quê? Prosthetics. Hollywood está trabalhando para o Hamas, fazendo maquiagens super perfeitas de crianças desnutridas. A gente parece que está na metade do século XX, que o pessoal está negando o Holocausto enquanto ele está acontecendo, tá entendendo? As imagens iguaizinhas, cara, de Auschwitz, a de Dachau, a de Treblinka, dos corpos cadavéricos, das crianças com o estômago inchado, aí esse cara aí, ó, todo, né, estilão aí, com microfone, não, mas Israel tá deixando entrar, mas Israel deixa, mas é isso. Ai, que tempo difícil de se estar vivendo, viu? Né, de caminhões que podem cruzar aquela fronteira ali de Gaza com Israel. Mas, cara, também tem um outro grande problema, e isso não é narrativa, isso não é a propaganda sionista, isso é algo que vocês podem procurar, já foi noticiado até por mídias internacionais, né, pela BBC. Se eu ganhasse um shekel por cada vez que ele fala a palavra narrativa, eu seria o homem mais rico de Israel, porque pelo amor de Deus, viu? Tudo, que, cara, o próprio Hamas saqueia a ajuda humanitária quando ela chega em Gaza, né, cara? Isso é um grande problema. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque a grande... Já foi refutado, o Hamas não saqueia a ajuda humanitária que chega em Gaza, você tem grupos armados que são financiados por Israel, que também ajudam, né, como aditivos militares israelenses ali dentro, e vão saquear a comida e vão levar para revender no mercado negro a comida que está sendo doada. E Israel deixa isso acontecer completamente. Israel possui um controle da faixa de Gaza total. Israel possui o programa Lavender, que monitora a região com
drones o tempo inteiro, permitindo até mesmo reconhecimento facial de pessoas que mostram o rosto e de pessoas que não mostram o rosto. Você tem silhuetas de carro, caminhão, ambulância, eles vão lá e atacam, explodem, como a gente viu no próprio caso da moça, né, da menininha Rindiraja e outros, né, o fuzilamento tanto com soldados em campo, que recebem a localização dos drones, e também dos próprios drones, que são, né, drones iguais aos que foram, né, utilizados para tentar atacar a gente durante a Global Summit Flotilha. E é isso. Então, no meio dessa conjuntura, no meio desse contexto, eles querem acreditar que Israel vai lá e deixa entrar o container, aí o Hamas faz, ô Hamas, vem cá, aí o Hamas vai lá e pega o container, o soldado israelense fica lá olhando o Hamas, roubar a comida, sair com o container por aí, fazer toda a operação de carga e descarga, e o soldado israelense fica lá olhando assim. Aí o soldado israelense fala pro cara do Hamas, opa, e aí, Mahmoud, tudo bem? Aí o soldado do Hamas fala, tudo bem, Ovadia? Inclusive, Ovadia era o nome de um dos guardas que a gente tinha lá na prisão, lá em Israel. Aí o cara pegava e falava, opa, tudo bem, Ovadia? Aí o cara, beleza, pode passar aí, pode roubar aí, beleza. Israel deixa. Sabe? É nesse nível que as coisas acontecem, né? O grupo terrorista que Israel está tentando exterminar pode fazer um processo de logística de roubo de comida que é Israel mesmo que deixa entrar, né? Não são as milícias, né, que nem as do Abu Shabaab, que são apoiadas por Israel, que fazem isso. É o Hamas, é o próprio Yahya Sinwar. Engraçado que o Yahya Sinwar, Israel deixou um detalhe passar depois da morte dele que mostra qual é a realidade do próprio Hamas. Yahya Sinwar estava 3 dias sem comer. Ele morreu passando fome, junto com o povo dele. Ele morreu passando fome. O líder do Hamas, Yahya Sinwar, morreu passando fome. Para provar que até dentro do próprio Hamas os recursos são escassíssimos. Você tem uma escassez de recurso até dentro dos combatentes. Então ele fica falando, não, eles podem ir lá, eles pegam, e tá lá a mesa do Yahya Sinwar cheia de comida, né, debaixo da terra. Aí vocês deixam, né, eles passarem para dentro dos túneis com um monte de saco de comida, né, porque vocês dizem que tem que explodir escola, prédio, tudo, porque o Hamas está dentro dos túneis, então vocês deixam o cara passar com um container dentro dos túneis, ou não com container, mas com as sacas assim nas costas, vocês ficam assistindo lá de cima com monitoramento total e não fazem nada, né. Então assim, ou o que você está falando é mentira, ou vocês são cúmplices dos tais terroristas. De verdade, cara, é que pro Hamas é muito bom que os palestinos passem fome. É muito bom que os palestinos estejam na miséria. Pro Hamas isso é ótimo, porque é propaganda política pra eles. Eles se satisfazem com a miséria do próprio povo deles, cara. Isso é o que as pessoas não conseguem entender, cara. O Hamas não é um movimento de resistência palestina, porque é um movimento que tá matando os próprios palestinos, cara. Quando uma organização, uma junta militar ali do Hamas se instala, por exemplo, ali perto de um hospital, perto de uma região civil de Gaza, eles fazem isso justamente sabendo que o Israel, se for atacar eles, vai ter que acabar atacando ali uma área civil também, né? Vai ter que atacar Israel, né, nessa semana que se passou, eles conseguiram identificar onde é que estava o Ayatollah do Irã, bem no lugar, e explodiram com os oficiais. Mas dentro de Gaza, do lado de Israel, eles têm que, sabe, inadvertidamente explodir todo um bairro, porque tem um operativo do Hamas ali. Como se também o Hamas tivesse como ter operativos em, sei lá, onde, né? Você existe, você surgiu dentro de um território fechado, hiperpopulado, e que você tem que ficar ali sendo massacrado e bombardeado todos os anos. Né? Aí não, o Hamas gosta. Olha, o Hamas, ele quer a miséria do povo palestino. Ou seja, quem faz a miséria não é Israel que não deixa entrar comida, é o Hamas. Então ele gosta de deixar o povo palestino passar fome e ele mata os próprios palestinos, não são os israelenses. Todos aqueles bombardeios que a gente vê de bairros inteiros foi o Hamas que fez. Ou o Hamas que provocou. E os israelenses, assim, com muita relutância, vão lá e bombardeiam um bairro inteiro para tomar território depois. Cara, sério. E aí esse cara vai e me chama para debate. Sabe, não tem sofisticação nenhuma. Não tem sofisticação nenhuma. São coisas contraditórias. São coisas que não fazem sentido. E até as Nações Unidas já fizeram investigações a este respeito. Se o Hamas realmente utiliza estruturas civis palestinas como, sei lá, base de lançamento, alguma coisa que justificasse, sei lá, destruir um bairro inteiro, que nem Israel faz. E não encontraram nada. Não encontraram nada. E até para mostrar as bases do Hamas e dos hospitais, eles utilizaram modelos 3D do Museu Naval da Escócia, sabe? É nesse nível de alteração que Israel vive. Um hospital também, isso aí vai ser propaganda pra eles, né, cara? Isso aí vai ser ótimo pra eles, porque eles vão poder dizer, olha só, gente, Israel atacou um hospital, Israel tá matando crianças palestinas. Cara, eu vou te fazer uma pergunta. Qual prazer tu acha que Israel tem em matar palestinos, tá ligado? Você acha que Israel todo faz isso desde que foi criado, então, assim, se não tá dando prazer, tá dando alguma coisa, né? O regime de Israel, que é o pensamento, que é a ideologia israelense, que a religião judaica tem algum prazer em dizer a gente tem que exterminar o povo palestino, a gente tem que acabar com os palestinos. Cara, isso não tem o menor sentido, cara. Tem inclusive muitos... Leiam o livro de Samuel, aí vocês vão ver.
árabes, né, cara? Muitos árabes de origem palestina, ou de outras origens, que residem em Israel, que trabalham em Israel. 20% da população israelense é árabe, né, cara? E o pessoal fica falando, não, quando será que os judeus e os árabes terão paz? A grande verdade é que os que vocês não conseguiram expulsar e que utilizam a mão de obra dele barata, 20% em 3% do território, né? Olha, como é que existia escravidão no Brasil se tinha um monte de angolano vivendo aqui nos anos de 1800 em paz? Trabalhavam lá como acendedores como acendedores de poste, né, dispensadores de latrina, trabalhavam felizes nos campos, sei lá, 45, 35% da população ou mais era de africanos e descendentes mestiços de africanos. Como é que tinha escravidão nessa época, se essas pessoas viviam aqui? Se vive, logo não tem apartheid, se vive, logo não tem discriminação, né? Se tem 20% da população israelense de origem árabe, palestina, que não foi expulsa, mas continua servindo ali a população israelense, né, como mão de obra barata, como servidores de quinta categoria ali dentro, ganhando menores salários, não podendo morar em certos bairros por causa das leis raciais. Como é que você está chamando isso de apartheid se eles ainda estão aqui, né? Então, apartheid nunca existiu em lugar nenhum do mundo, nem na África do Sul. Porque esses argumentos que ele está usando podem ser utilizados para qualquer realidade. Os Estados Unidos, na época da lei Jim Crow, como é que tem discriminação contra negros aqui nos Estados Unidos se tem negro no exército? Sabe? Imagina, na época da lei Jim Crow, que nem Israel faz isso, né? Pega, olha, nossos soldados negros aqui indo para o fronte de batalha como bucha de canhão. Olha, como é que tem discriminação? Como é que tem discriminação no Império Britânico racial se tem um monte de cipárrio lutando no exército britânico, indiano, né? Como é que a fome de Bengala existiu e a Inglaterra, na época do Winston Churchill, é responsável por um genocídio, matando milhares e milhares e milhares e milhares de indianos de fome, se tem um monte de oficial no exército colonial britânico de origem indiana? Hein? Como é? Não faz sentido, gente. Você tá entendendo? Não faz o menor sentido a argumentação desse pessoal. É sempre assim, ó. Se a força colonizadora utiliza alguém da população nativa que eles estão oprimindo como trabalhadores, como servidores, como todas as coisas para a estruturação do que permite o próprio apartheid, então o apartheid não existe. Eu já tô coringando já, cara. Já tô coringando já. Os judeus e os árabes já têm paz. Só que essa paz, infelizmente, cara, ela só existe em Israel. Porque se tu for ver quantos judeus têm. Exato, a gente vê direto na Cisjordânia, né? Fuzilamento de pessoas, né? Os colonos invadindo o território, né? Dos fazendeiros palestinos, matando gado, queimando as oliveiras, dando pedrada em mulher. É assim, a paz já existe dentro de Israel, né? Engraçado que onde não tem Hamas, aí você vê o extremismo judaico correndo solto. No Egito, quantos judeus tem na Jordânia? Quantos judeus tem no Iêmen? Não tem nenhum, cara. Então, e quantos árabes, quantos muçulmanos tem em Israel? Tem milhares. Porque Israel criou um país dentro de um país majoritariamente muçulmano e não expulsou 100% da população, enquanto fez lobby para todos os países árabes enviarem suas populações judaicas para Israel para poder lidar com o problema demográfico que Israel sempre teve, que foi justamente de ter sido um país judeu criado num país majoritariamente árabe e muçulmano. Explicou aí sua questão? E quando esses judeus, que eram muito bem estabelecidos politicamente, financeiramente, se recusavam a migrar, como, por exemplo, aconteceu no Iraque, e aí vocês podem ler a pesquisa do próprio historiador israelense Avi Shlaim, Israel foi e fez massacres e atentados contra a população judaica para que ela fosse forçada a migrar para Israel. É isso. Quantos judeus tem na Jordânia? Peraí, mas pô, a Jordânia é um país recentíssimo. Nunca teve população judaica expressiva ali na região da Jordânia. A Jordânia. E nem população árabe expressiva, até porque o lugar era muito desértico, não era tão atraente. Foi começar a ter uma população, né, expressiva agora, na contemporaneidade, quando a Jordânia vai surgir primeiro como um país. Então não tem como comparar, né? Você pegar um país muçulmano e criar um país judeu e comparar com os lugares onde judeus sempre foram minorias e foram minorias perseguidas depois que vocês começaram a persegui-los para poder forçar a migração para Israel. E aí ofereceram casa de graça que vocês tinham roubado dos palestinos, né? Ofereceram dinheiro, ofereceram um monte de coisa. Aí, cara, aí o pessoal migrou mesmo. Se eu chegar aqui no Brasil e dizer, ó, vamos pegar todo mundo aqui que é pernambucano, que nem eu, que mora em São Paulo, e vamos migrar para a Patagônia. Lá na Patagônia vocês vão ter casa que a gente expulsou um monte de argentino, vai ter terra, vai ter emprego, vai ter tudo. E ainda vou dar, sei lá, uma bolsa de $20 mil para cada um. Um monte de gente vai.
Aí depois eu volto. Cadê os pernambucanos de São Paulo, hein? Cadê os pernambucanos de São Paulo? Agora lá, no nosso país, né, da Patagônia, tem um monte de argentino, sabe? É um, é um negócio que, meu Deus. Então, sabe, são realmente coisas diferentes, cara. O grande problema, né, cara, é que por Israel ser, apesar de todos os seus defeitos, apesar de todos os exageros, todos os erros que possam acontecer e acontecem, né, que soldados israelenses... Uns errinhos chamados genocídios, massacres, faixa de Gaza completamente destruída, milhares e milhares de pessoas debaixo dos escombros e despedaçadas. Errinhos. Vocês fazem, apesar de tudo isso, cara, a grande verdade é que Israel é um regime democrático que responde à legislação internacional, né, cara? Ao contrário dos regimes fundamentalistas islâmicos que, por religião, por ideologia, pelo próprio pensamento deles, né, cara, eles não se submetem a isso, né, cara? Então... Israel viola todas as resoluções que tentam ser aplicadas, cara. Israel é um Estado que, de acordo com a lei do Estado-nação, não reconhece como cidadão justamente esses árabes que você diz que vivem lá dentro. Como que Israel é uma democracia se é um regime etno-religioso de supremacia? Ah, e todos os regimes fundamentalistas islâmicos. Que regime fundamentalista islâmico? O que você tem ali ao redor no Oriente Médio é um monte de monarquia. É um monte de monarquia que cada vez mais se seculariza. Governo de natureza militar, que foi estabelecido depois do fim da partilha do Oriente Médio pela própria Inglaterra. Ai, nossa, tem um monte de regimes fundamentalistas islâmicos aqui ao redor. A própria ideologia islâmica, cara, infelizmente, ela, se você for ver toda a história, né, cara, desses regimes islâmicos, né, cara, se você for ver como que o Islã se disseminou no mundo, cara, é uma história muito triste, né? O Islã, ele se dissemina ao longo da história matando povos, estuprando mulheres e invadindo territórios. Infelizmente, cara, a história dessa ideologia fundamentalista islâmica não é uma história bonita, cara, é uma história muito triste. Vai ler a Bíblia para ver como é a história do teu povo, o que é que teu povo fazia de acordo com o teu próprio livro sagrado. E a história do Islã não é uma história de uma religião que se dissemina matando, estuprando. Ele tem que falar a palavra, né? Estuprando, como se, sei lá, tivesse algum versículo do Alcorão que reconhecesse o estupro como uma coisa proba, ou que o muçulmano pudesse se livrar de um estupro. O que não é verdade. O que a gente tem na história do Islã é que onde o Islã se disseminava, a comunidade judia prosperava, os judeus viravam comerciantes ricos, políticos, líderes militares judeus. E quando eles eram perseguidos pelos cristãos ou outros povos, onde é que os judeus iam se refugiar? No mundo islâmico. Para onde é que os judeus migravam em massa? Para o mundo islâmico. No século XIX, qual era a maior cidade judaica do mundo? Ela ficava onde? Na Europa? Secular, né? Que de tanto secularismo iria parir o nazismo no século XX? Não. Ficava em Salônica, na Grécia Otomana, governada por um califado islâmico, que sempre foram resgatar os teus ancestrais quando eles precisaram. Quando vocês mandavam cartas desesperadas, os muçulmanos pegavam seus navios e colocavam a pique no mar para resgatar vocês. Quando os cruzados massacraram vocês em Jerusalém, proibiram que vocês migrassem, os muçulmanos vão trazer vocês de volta. E depois os muçulmanos vão restaurar, na figura de Suleimão Magnífico, o Muro das Lamentações para que vocês pudessem ir lá rezar. Agora que esse tempo passou e vocês têm Israel, aí agora o Islã sempre se espalhou pelo estupro. O Islã sempre se espalhou pelo fundamentalismo. Né? Mas aí, quando o Império Bizantino proibiu a presença de judeus na Palestina e estava massacrando vocês pela aliança que vocês fizeram com o Império Persa Sassânida, e o Califa Omar voltou lá, aí os rabinos chamavam Califa de Messias, né? Aí era gostoso viver no mundo islâmico, né? Aí era bom, aí era prosperidade, né? Vai ler o relato de Benjamin de Tudela sobre o que era viver no Califado de Bagdá. Isso não é fonte islâmica, é fonte judaica. Vai ler o relato dos judeus que viviam no Império Otomano e que convidavam seus irmãos do mundo para migrarem para a terra onde eram tratados como justiça. Vão ver quantos judeus ascenderam a níveis de poder no mundo islâmico grande. Vai ver. Mas agora que esse tempo passou, que o mundo islâmico é destruído pelo colonialismo que vocês apoiaram, aí agora é hora de cuspir no Islã. Aí agora é hora de cuspir no muçulmano. Aí agora é hora de demonizar os muçulmanos, de ir para podcast e falar que o Islã é uma religião horrível que sempre se espalhou pelo estupro, né? Cadê o estupro do Islã quando a gente foi e libertou Jerusalém para vocês rezarem de volta lá? Cadê o estupro do Islã quando a gente foi lá e resgatou vocês em 1942, quando a rainha Isabel de Castela não queria que um de vocês pisasse mais na Espanha? Cadê? Aí não, né? Aí a marinha do sultão Bayazid, né, tremulando lá com as bandeiras do califado, aí era legal, né? Mas é isso. Você vai estudar a história do povo judeu, infelizmente, e os muçulmanos têm defeitos, muitos, né? E eu vivo falando deles também.
Mas uma das grandes características pelo qual esse povo é sempre colocado na Bíblia, sendo lembrado de novo, é a sua ingratidão. Deus vai libertar eles do Egito, eles vão e adoram um bezerro de ouro. Né? Os muçulmanos vão e protegem eles dos cristãos, dos colonizadores, e aí eles vão lá, se aliam com eles contra os muçulmanos. É isso. Olha aí, ó. Esse que é o resultado. E, cara, quando eu digo que, porra, o Islã é o grande câncer do Oriente Médio, eu não tô falando que o muçulmano é o problema. Não, de maneira nenhuma, cara. Eu tenho amigos muçulmanos. Você fala da parte também religiosa. Eu até tenho um amigo muçulmano. Olha, a cultura negra, ela é o câncer da África, mas eu tenho até amigos negros. Porque, pessoal, qual é a representação do Islã no mundo? São os muçulmanos. Então, se o Islã é o câncer do mundo, quem é o câncer? É os muçulmanos. O Islã ele não fica pairando. O Islã não é um prédio, o Islã não é uma árvore, o Islã é uma religião que só se faz presente nesse mundo através dos seus seguidores. Então, se eu falo que o Islã é um câncer, eu estou falando que os muçulmanos são um câncer. Porque se não tem muçulmanos no mundo, vamos supor, eles deixam de existir. O Islã existe na Terra? Quem vai seguir o Islã? Os cristãos? Os budistas vão ser muçulmanos? Não, só os muçulmanos são representantes dessa religião. Agora, se eu falar que o judaísmo é um câncer, eu estou falando quem? Que é o câncer praticante daquilo ali, né? Então, olha aí, ó, tá vendo? Mas aí ele pode falar. Se eu chegar e falar que o judaísmo é um câncer, e disser que o judaísmo é um câncer, e apoiar que o judaísmo é um câncer, e que o judaísmo tem que ser proibido por ser um câncer, tem que ser combatido com uma quimioterapia por ser um câncer, eu sou preso por antissemitismo. Mas ele pode falar. Eu tenho até amigos muçulmanos, mas o Islã é um câncer, tá entendendo? Meu amigo, olha, fazer parte do povo escolhido com supremacia legislativa tem muitas vantagens, né? Religiosa? Oi? Sim, eu acho que a ideologia islâmica, do jeito que ela é usada hoje, né, cara, do jeito que ela é usada, sabe, para justificar, por exemplo, que o cara ele pode se sacrificar pela causa e que ele vai ser recebido por 72 virgens no céu como um mártir, sabe? Essa ideologia é o grande problema. Essa ideologia de que você pode, não tem problema você enganar o cara que é infiel, não tem problema você até matar um infiel, né, cara? Mas onde o Islã diz que você pode enganar até um cara que é infiel? Onde que o Islã diz isso? O Islã diz que você, quando a pessoa não é seu inimigo de combate, você tem que ser justa com ela, você tem que seguir os acordos que você faz com ela e você não pode enganar ela, e os enganadores vão para o inferno. Agora, eu conheço uma religião que permite que você engane os goim, né? Que permite que você fraude os goim. Né? Então, pesquisem aí, pessoal, pesquisem. Tá? Não que todo judeu, né, acredite nisso, né? Mas se ele está falando da minha religião, né, ele deve vir de uma base religiosa muito superior à minha, né? Mas a verdade não é essa. Essa ideologia que é o problema, né, cara? Eu acho que, porra, eu adoraria que o Islã recebesse uma reforma, né, cara? Fosse reformado culturalmente e esses pensamentos fossem revistos e tal. Mas, cara. O Islã foi reformado culturalmente. E os reformistas foram apoiados pelo Ocidente. Winston Churchill apoiou o arabismo. O islamismo reformado é o que você vê aí sendo praticado por esses grupos fundamentalistas. Entendeu? Essa é a história do Islã. O cristianismo reformado foi o que deu origem às guerras religiosas da Europa. Né? Então, eu quero reformar o Islã, mas o Islã não precisa ser reformado. O Islã precisa de um concílio latrão, o Islã precisa cada vez mais que o seu tradicionalismo seja colocado, sua ortodoxia seja colocada, e não seu revisionismo. Porque o revisionismo islâmico é o Islã do ISIS, é o Islã da Al-Qaeda. Só vocês verem a história do fundamentalismo islâmico na nossa reportagem. Só colocar a história do terrorismo no nosso canal e vocês vão ver o que é que o revisionismo e o que é que o reformismo islâmico criou, né? É tenso, cara. Eu não sei qual que é a solução, tá ligado? Qual que é a solução pro conflito? Eu não sei, cara. Eu não faço ideia, mas eu consigo entender. Parar de colonizar, migrar e matar a população em massa nem passa pela cabeça dele. Ele não sabe qual é a solução, né? Quais são os problemas, né, cara? E qual que você acredita que seja o problema desses países, Cara, o problema deles é que, claro, o território de Israel antes era o mandato britânico da Palestina e antes era o mandato otomano da Palestina, né? Onde realmente era um regime. Mandato otomano nunca existiu, tá? Mandato era só o mandato britânico. Dentro do Império Otomano, a Palestina era uma província, né? O Jum de Palestine, e ele era habitado por cristãos, judeus e muçulmanos e não havia guerra. Detalhe. Islâmico, né? Muitos povos árabes ali do Egito, da Jordânia, ali, de todo o Levante ali, se assentaram lá no território da Palestina otomana ali ao longo do período otomano e se criou ali. Eles não assentaram ao longo do período otomano, eles já estavam lá desde antes do Império Otomano sonhar em existir. Eles estavam lá desde antes da religião islâmica chegar ali. Isso é o que o seu próprio livro sagrado fala, cara. Os povos árabes sempre viveram ali. Ele vai repetir aquele negócio que o Silas Malafaia falou no vídeo, que os árabes chegaram lá no tempo do Império Otomano.
Sabe, não tem lastro histórico, cara. Mansur, você tem que olhar os dois lados. Vamos debater. Debater o quê? Sabe? Vamos debater o quê, cara? Pô, eu leio, estudo pra caramba, vou lá, pesquiso, viajo, tal. Fico horas me dedicando à pesquisa, monto uma equipe do caramba de historiadores, tal, pessoal pós-graduado para trabalhar na história islâmica. Aí, vai lá, Mansur, debater aí o cara. Não, porque você sabe que os árabes chegaram na época do Império Otomano, né, para a região da Palestina. Aí eu faço o quê? Pergunto o quê para ele? Quer um Cheetos? Quer um suco? Um bolinho na Maria? E realmente, né, um povo muçulmano ali, uma maioria muçulmana ali, que aí, cara, com o fim do Império Turco-Otomano ali no fim da Primeira Guerra, aquela terra passa a ser controlada pelo Reino Unido, né, vira o mandato britânico da Palestina. E nisso, cara, já na era otomana já tinham judeus, né, que compraram terras lá, né, porque por um desejo, né, cara, de retornar à sua terra ancestral, sempre tiveram judeus poucos ali que tinham terras lá. Quem foi que permitiu que os judeus comprassem terras? Quem foi que trouxe esses judeus? Quem foi que estabeleceu os judeus ali? Quem foi que deu proteção aos judeus? Quem foi que boicotou cidades que praticavam antissemitismo e libelos de sangue? Ah, foi o Império Otomano, né? Viviam lá, mas aí no mandato britânico da Palestina, durante esse período, né, cara, que aquela região não mais estava sob controle de um regime islâmico, mais judeus conseguiram imigrar para lá, né, até que, né, cara, em 48 tem a criação do Estado Moderno de Israel, e nisso é decretada a guerra, né, cara, os povos, as lideranças árabes que viviam ali na Palestina otomana, na Palestina britânica, eles mandaram o próprio povo, né, tem gravações disso, né, cara, eles mandaram o próprio povo fugir, né, sair, ir embora e ir para Não. 2026 ele tá falando essa teoria que já foi refutada até pela própria historiografia israelense, de que os próprios líderes mandaram os árabes sair, eles saíram para eles poderem entrar e matar os judeus e aí depois, né, eles voltarem. A Nakba nunca aconteceu. É aquela coisa, né, cara? Se eu fosse negacionista do Holocausto, se eu negar que o Holocausto existe, ó, cadeia. Agora ele pode negar a Nakba, né? Ele pode negar o genocídio de todo mundo. Ele pode negar o massacre de todo mundo. Não, os árabes saíram por conta própria, né? Vocês não estavam massacrando, não teve o plano Dalet. Leiam a limpeza étnica da Palestina de Ilan Pappe e aí vocês vão ver, né? Por que os palestinos saíram. Vejam um documentário Tantura, israelense, o documentário, com soldados que participaram na fundação de Israel em 48. E vocês vão ver os relatos de expansão por estupro, queimando gente viva, da boca dos próprios soldados. Sabe, gente? Uma das coisas que eu me orgulho é que no conteúdo do História Islâmica eu não preciso inventar. Eu vou, pesquiso, vou lá e tal, procuro a fonte. Não, eu vou estudar a história de Israel de acordo com historiadores israelenses. Eu vou estudar de acordo com as fontes israelenses. Eu não vou ficar pegando relato islâmico. Vou pegar relato islâmico para complementar uma coisa com a outra e construir o quebra-cabeça. Né? E o que a gente vê? A gente vê que tudo que eles acusam, na verdade, são eles que fazem. E aí é isso. E aí essa que é a grande questão, entendeu? Mas aí ele pode negar a Nakba, ele pode ser negacionista da Nakba. Né? Aí não vai. Ministério Público em cima dele, porque ele negou a Nakba. Não tem. Agora, se chegar um cara e falar, não, o Holocausto não existiu, tudo invenção dos judeus, não morreu nada, judeu quer controlar o mundo através dessa mentira, aí meu amigo, aí a PF bate na porta. Porque o sofrimento deles é superior ao sofrimento de outros povos, na narrativa deles. Né? E aqui eu não estou falando que ninguém tem que negar o Holocausto. O Holocausto foi uma coisa brutal, bárbara. Mas vocês estão entendendo que é supremacismo? Se esse supremacismo pequeno te irrita, imagina lá na Palestina, que é rua controlada por eles, que o palestino não pode andar, fonte de água que o palestino morre de sede, o judeu não. Casa que o palestino tem que ceder e ser expulso para o judeu poder morar. É isso. Infelizmente, o que essas pessoas fazem com a identidade judaica é péssimo. É péssimo. Para a Jordânia ou para o Egito, porque eles iam matar todos os judeus que estavam indo para lá, eles iam acabar com todos, exterminar todos, fazer uma limpa e depois eles iam poder voltar. Depois, né, os árabes iam poder voltar para lá. Isso aí eu não estou inventando isso aí existem registros disso, né, cara? Então infelizmente, né, cara, isso... Você está inventando, não tem registro, isso já foi refutado na historiografia, tá? Você precisa se atualizar até na Hasbara, pô. Faz uma viagenzinha para Israel, vai lá para Tel Aviv, chega lá no centro da Hasbara e fala, ó,
posso me atualizar aqui com as últimas mentiras para poder defender lá no Brasil? Porque essas aqui são velhas. A de que os árabes migraram porque tem uns carros de som. A narrativa já foi, né? Então, a história que já foi, né, refutada, ela dizia que os exércitos árabes passavam com carros de som, mandando os palestinos migrarem, para eles poderem entrar, matar os judeus, e aí depois a fronteira levantou, eles não conseguiram voltar. É isso. É isso. Aconteceu, infelizmente, líderes, né, usaram o próprio povo para sacrificaram o próprio povo por uma luta por poder, né, cara? E aí, cara, apesar de, beleza, a gente pode entrar na discussão de si, a forma que Israel a forma que Israel atingiu sua independência, se isso foi dado da melhor maneira possível ou não, eu não tenho opinião sobre isso. Também, né? Eu não tenho nada relacionado à geopolítica, então, tipo, tudo... Claro, eu não entendo nada, eu não tenho opinião por isso, mas eu vou fazer um podcast falando que o problema é o terrorismo e extremismo islâmico, é 72 virgens e é isso. Eu não tenho noção de nada, mas eu tenho noção de que é por causa das 72 virgens. Agora, se a gente for analisar se o problema de Israel, a forma como Israel foi estabelecida foi boa ou não, aí eu não tenho opinião, aí eu não sei de nada. Mas se o problema ser 72 virgens, não, aí 72 virgens é o problema, aí é sempre assim. Tô te fazendo aqui a pergunta mesmo de um leigo ignorante mesmo, sabe? Então, assim, o pessoal de casa às vezes fica, não, gente, não sei, eu tô perguntando como curioso mesmo. Claro, e cara, eu vou te dizer, eu também não sei, sabe? Eu sei a história do meu país da mesma maneira que um brasileiro mais culto sabe, ele sabe quem foi o Getúlio Vargas, enfim, conhece a história do próprio país. E eu conheço a história do meu país, dos meus dois países, inclusive, e eu consigo explicar elas de uma maneira que eu acredito que seja muito, muito melhor do que muito dos seus dois países, né? Que bom ter dois países, né? Que gostoso ter dois países, né? Muito bom. Agora o palestino tem que viver lá em Gaza, né? Muita gente que se mete a opinar sobre Israel e tu vai ver o cara nunca foi pra lá, nem fala o idioma de lá, sabe? E já paga assim de um grande especialista em geopolítica em Israel. Eu sendo um cara leigo, né, cara, eu acredito que eu sei muitas coisas que as pessoas não sabem, né? Justamente por ter vivido lá, e por ter essa vivência, né? Então, cara, hoje em dia lá em Israel, o Passa, tem uma pergunta em minha mente aqui que eu acho que é até interessante fazer, porque o tempo vai passando. Geração 90, anos 2000 pra frente, tem mais ódio, raiva do Adolfo ou do povo árabe ali, desse pessoal mais radical? De ambos, né? A apologia ao nazismo é um dos piores crimes, né, cara? Em Israel, inclusive, Israel foi o país que sentenciou à morte muitos nazistas que estavam foragidos, né, pelos crimes de guerra. E apadrinhou outros, né? E colocou a serviço de Israel, né? E fez o acordo e fez o pacto de Havará com os nazistas, né? E apoiou os nazistas com financiamento por um bom tempo, né? É bom falar isso. Né? Muitos se exilaram na Argentina, alguns até no Brasil, inclusive, né? Então Mas assim, cara, se você for conversar hoje com alguém, então vamos pegar aqui melhor, vai. Geração 2000 pra frente, tá? De quem que o pessoal tem... existe um ou outro. De quem que o pessoal tem mais ódio? Tem mais ódio, ou mais aversão? Não, é claro que dos nazistas, sem a menor dúvida. Não, assim, existem algumas pessoas que têm esse sentimento de ódio aos palestinos, de criar uma vingança, mas, cara, é uma minoria muito pequena, cara. A grande maioria dos israelenses não tem problema nenhum com os palestinos. Muito errado. Todas as pesquisas colocam que a população israelense, em sua maioria, principalmente da própria Universidade de Jerusalém, que a maioria dos israelenses não liga ou quer que os palestinos, principalmente os de Gaza, sejam exterminados. Tá? É isso que as pesquisas até, sei lá, 2024, a gente já está em 2026, gente, esse genocídio, colocavam. Então, a maioria dos israelenses quer a morte dos palestinos, quer o extermínio dos palestinos. E a expansão para o território do Líbano, da Síria, da Arábia Saudita, da Jordânia, uma partezinha do Egito, né, para criar a grande Israel. Tá? É isso. O que as pesquisas mostram, principalmente com relação aos palestinos, é que eles querem que eles morram, sejam exterminados. E não estão nem aí. A gente vai ver vídeos, né, de observadores internacionais que vão para os centros mais urbanizados, longe dos colonatos mais extremistas, e perguntam a mulheres, né, meninas israelenses lá na praia, tal, roupinha de biquíni, ou seja, é um pessoal para pensar de forma mais elevada, e o cara pergunta lá para a mulher israelense, já viram esse vídeo aqui, né? O que é que você acha do que está acontecendo em Gaza? Nossa, que lindo, sangue por todo lado. Ela fala com um amor tão grande pelo sangue por todo lado. E aí você vai ver entrevista com várias mulheres israelenses, homens israelenses, líderes religiosos israelenses. As pesquisas da própria Universidade de Jerusalém, você vai ver que está todo mundo apoiando, levando os filhos para fazer excursão, para ver as bombas caindo em Gaza, de barco. É assim, eles gostam de ver de cima dos montes e de barco, de noite, para ver as bombas lá explodindo, e mostra as criancinhas, lá é Gaza, e a bomba, bum, e as crianças palestinas lá, tudo despedaçada. Eu queria muito que isso fosse mentira, mas, pô, tem vídeos filmados,
e muitos materiais sobre isso disponíveis, dos próprios israelenses fazendo, sabe? Tem documentários da TRT e de outras redes de notícia globais que mostraram, né, a realidade de como a população israelense pensa. Então o que você está falando é incorreto. Não tô falando dos palestinos sim. em si, não. Sim. Eu tô falando desses grupos armados que trabalham com Israel. Sim. Não, entendi. É isso, entendi. óbvio. Claro, entendi. Não, cara, é que no fim é meio indissociável, porque são duas cabeças do antissemitismo, cara. E uma coisa que pouca gente sabe, cara, é que o próprio Adolfo, né, cara, o próprio Hitler, ele se aliou com o Mufti de Jerusalém, né, cara, com o líder muçulmano da Palestina. Eles foram aliados, né, cara. Eles fizeram uma aliança para estabelecer um plano da solução final, né, cara? A solução final do Hitler, que todo mundo já ouviu falar, né, cara, que era de matar todos os judeus e tal. Eles fizeram meio que uma parceria nisso, né, cara? Nisso muitas tropas nazistas muçulmanas começaram a se formar ali na Bósnia, na Sérvia e tal, lideradas pelo Mufti de Jerusalém, né, cara? Pelo líder islâmico da Palestina, né, cara? Isso é uma coisa que as pessoas não falam, né? Porque não convém pra narrativa da... Falam o tempo todo e é mentira. Porque a forma como vocês contam é mentira. O Mufti de Jerusalém, o Haj Amin al-Hussein, ele viajou para a Alemanha nazista buscando a mesma coisa que vocês, sionistas, já tinham buscado antes, que era uma aliança com a Alemanha contra a Inglaterra. Porque apesar da Inglaterra fazer a declaração Balfour, ela já estava vendo que o projeto sionista iria criar infinitas guerras ali na região e queria limitar a migração judaica. Então, através do Pacto de Havará, os sionistas e a liderança sionistas apoiaram financiar a Alemanha nazista e fazer comércio com a Alemanha nazista e apoiar Hitler contra a Inglaterra. Aí o Mufti de Jerusalém, naquele período de Segunda Guerra Mundial, vendo os israelenses, vendo os sionistas, né, os futuros israelenses, querendo exterminar a população palestina contra a Inglaterra, foi lá e foi fazer a mesma coisa. Óbvio que Hitler não ia pegar um rabino e receber ali, né, na sua sala, tirar uma foto com ele, porque ele odiava judeus. Mas fazer uma aliança com os árabes e tirar uma foto, ele podia fazer isso aí, né? Só que aí, quantos milhões os palestinos compraram de produtos nazistas? Quanta ajuda Hitler mandou para os palestinos? Não tem. Agora, para os sionistas, para os israelenses, futuros israelenses, sim. Hitler enviou ajuda, Hitler apoiou com o Pacto de Havará e o nazismo e o sionismo foram aliados na Segunda Guerra Mundial, durante um período crucial. E aí ele fala, mas os muçulmanos bósnios lutaram do lado da Alemanha contra os russos, né, que apoiavam as populações eslavas anti-bósnias. Naquele período, você tinha um número infinitamente maior de muçulmanos lutando do lado da Inglaterra, lutando do lado da França, ajudando a libertar a Europa do nazismo, salvando os judeus, como na Grande Mesquita de Paris, mas eles sempre precisam ficar enfatizando da aliança do Mufti de Jerusalém com Adolf Hitler. Mas e a aliança dos judeus que vendo seu povo exterminado preferiu se aliar com os nazistas e querer fazer uso da Alemanha nazista para seus projetos de poder? Aí a gente nunca vai falar. E depois da Segunda Guerra, os oficiais nazistas que Israel perdoou e colocou a serviço de Israel, né? Perdoou pessoas que colocaram os judeus para a morte, para poder matar os palestinos e ajudar nas suas guerras contra os outros países da região. Aí nunca é falado. Essa é a história que ninguém nunca fala. Não é a história do Haj Mufti, não é a história do Haj Amin al-Hussein, não. É a história que vocês, é a história que o sionismo apoiou o nazismo e financiou o nazismo durante um período. Essa é a história que nunca sai para ninguém, né? Por aí. Para a Palestina, né? Mas, cara, infelizmente tem que ser dito, foi um capítulo da história. Foi uma aliança que aconteceu e o Mufti de Jerusalém prometeu ao Hitler, vocês podem pesquisar isso, ele prometeu ao Hitler que iria exterminar todos os judeus ali na Palestina, e que o Hitler ia exterminar todos os judeus na Europa, o Mufti de Jerusalém, né, o Amin al-Hussein, ele ia exterminar todos os judeus na Palestina. Era o plano deles, né? Por isso que tropas nazistas muçulmanas começaram a se formar e foi uma aliança que, cara, infelizmente aconteceu e ecoa muito, né? A gente vê ecos disso acontecendo até hoje. Por exemplo, em Gaza, né, cara, nas escolas, o livro do Hitler, o Mein Kampf, ele é usado como livro didático nas escolas, né, cara, para as crianças crescerem. Que absurdo, cara, que absurdo. Que nojo, que nojo, que nojo. As crianças que vocês mataram, vocês estão querendo dizer que elas aprendiam nazismo na escola. Nossa, cara, é repugnante. Além de matar aquelas crianças, vocês têm que ficar difamando a memória delas. Além de Israel matar aqueles inocentes, eles vão ficar dizendo que eles aprendiam Mein Kampf nas escolas. Um absurdo. Que nem aquele presidente de Israel lá, o Herzog. Ai, não,
encontramos aqui na cama de uma criança em Gaza esse Mein Kampf em árabe. Agora faz parte do material didático das crianças palestinas, o livro do Hitler. Os palestinos não tem nada, e vocês ainda ficam cuspindo na memória das crianças que morreram, das crianças assassinadas, falando que elas estudam Mein Kampf. As crianças palestinas têm direito a estudar, quanto mais estudar Mein Kampf. Que utilidade para a vida de uma criança palestina um livro de Adolf Hitler tem? É repugnante. Mas sabe o que eu queria que você que está assistindo esse vídeo pesquisasse agora? Quando Israel popularizou dentro dos seus... Quando foi popularizado em Israel pornografia nazista, Nazi Exploitation, fazia sucesso dentro de Israel. Tem até página da Wikipédia com verbete sobre isso. Os palestinos não são nazistas, não, cara. Rafat El-Harir, que foi um dos grandes poetas de Gaza assassinados, né, pela Claxio, que foi um dos grandes poetas de Gaza assassinados por Israel, sabe o que ele fazia? Ele colocava as crianças palestinas para estudar o Mercador de Veneza, para elas simpatizarem com Shylock, a figura judia que era difamada pelo antissemitismo de sua época na obra de Shakespeare. E vocês mataram ele. Mataram ele, e hoje dizem que seus alunos, as crianças palestinas que vão para as escolas, leem na verdade o Mein Kampf. Vocês são doentes. Vocês são doentes. Vocês são as piores. Vocês se comportam como as piores pessoas. Não se sujeitam, não se contentam. O sionismo não se contenta somente em mutilar, em assassinar, em destruir sonhos e vidas de milhares e milhares de crianças. Eles têm que dizer que aqueles que morreram eram nazistinhas. Um absurdo. E que o tempo julgue vocês da forma mais brutal possível. E que o julgamento seja o mais implacável possível. E que vocês vão para a lata do lixo da história de tobogã. Que é lá que o sionismo tem que ficar. Tem com ódio aos judeus. Então isso, cara, isso acontece. São coisas que vocês nunca ouviram antes, né, cara? Mas vocês podem procurar isso aí, vocês podem ir atrás. Isso é verdade, cara. Isso é uma realidade que não era, eu nunca vi sendo apresentado, né, cara? Eu nunca vi gente falando disso no Brasil, né, cara? Quando você vai ver um debate debate Israel-Palestina, daí, sabe, dois caras que nunca pisaram nem em Israel nem na Palestina se metendo a falar sobre, cara... A verdade é que tem muitas coisas, assim, né, cara? Muitos fatores, assim. Tem o que a gente vê na mídia brasileira. É porque você não precisa pisar na Palestina nem Israel para entender sobre Israel e Palestina. Você não pisa lá e absorve o conhecimento por osmose. Você pode estudar. Você pode saber muito mais da história de Israel e Palestina de alguém que viveu a vida inteira em Israel e Palestina. Da mesma forma que nem eu nem você pisamos ou vivemos na Alemanha nazista. Mas, obviamente, sabemos muito mais sobre política, história e todas as coisas da Alemanha nazista a gente estudar do que um alemão que vivia naquela época, né? Obviamente que a experiência pessoal ela é importante na construção do conhecimento, ela dá mais um ar, né? Aquilo ali ela é um plus, mas ela não é o fator determinante para todas as coisas. Um cara que está ali debatendo sobre Israel e Palestina nunca pisou na região. E, pô, tu já pisou e assim, prova que não sabe de nada. Que nunca estudou nada. Que é só assim, eu não sei, mas as 72 virgens. Eu não sei, mas a criancinha palestina que morreu, na verdade, estudava o Mein Kampf. É só isso. Aí tu quer dizer que teu conhecimento do que um cara que tem lá uma biblioteca com 30, 40 livros que ele leu sobre a história da Palestina e de Israel, ele tem um conhecimento inferior porque ele nunca pisou lá? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos combinar, vamos baixar a bola aí. A mídia ocidental como um todo é só a ponta do iceberg, né, cara? Tem muito mais embaixo, né, cara? E esse histórico, né, cara, da causa palestina, de como ela cresceu ali um pouco com alianças ao próprio nazismo, infelizmente, né, cara, é algo real. E, cara, depois disso, depois que os nazistas perdem a guerra e que o Reino Unido concede, né, parte do território da Palestina para que Israel formasse um Estado judeu ali, um lar nacional para o povo judeu, né? Na verdade, assim, a Palestina otomana, né, cara, ela já foi dividida em dois estados, né, cara, entre o mandato britânico da Palestina e a Jordânia, né, o Emirado da Transjordânia, que é o que é hoje a Jordânia, né? Isso então é dividido entre um estado que fica... A Palestina otomana ela não foi dividida. A Palestina britânica, quando os britânicos chegaram lá, eles dividiram aquela região nas fronteiras do Acordo Sykes-Picot. Os otomanos tinham províncias administrativas. E as pessoas podiam migrar livremente, isso não eram países. É a mesma coisa, sei lá, de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, você pode circular, são províncias de um mesmo país. Entendeu? Assim que funcionava. Sob controle dos britânicos e um estado muçulmano, né, um estado árabe, que é a Jordânia.
E depois, então assim, o pessoal fala em solução de 2 estados, mas na real já aconteceram, né? Já houve a divisão da Palestina entre 2 estados, né? A Jordânia já é esse estado árabe, né? Então aí Não, não houve. Esse argumento é ridículo. A Jordânia é um estado nacional separado da Palestina e sempre foi, dada a família Hashemita que os britânicos traíram nesse próprio acordo Sykes-Picot depois da revolta árabe. Ah, mas a maioria da população jordaniana já é um estado palestino. Por quê? Porque tem muito refugiado. A maioria da população da Jordânia é de refugiados palestinos. Então ali é a Palestina. Não. Da mesma forma que quando vocês, judeus, foram expulsos para a Europa e depois passaram a viver, em sua grande maioria, na Grécia Otomana, a Grécia não era Israel, né? Era um local onde vocês viviam em diáspora. Ou era. Ou a Grécia era Israel. Sabe? Não faz sentido. Se a gente for aplicar os mesmos argumentos que eles aplicam para os palestinos sobre eles, eles vão discordar. Né? Vocês se consideraram diaspóricos. Então, os palestinos que vivem na Jordânia hoje se consideram diaspóricos, porque eles são diaspóricos. Eles vivem numa terra que não é a terra deles. Eles vivem numa terra para onde eles foram expulsos, que eles tiveram que fugir pela sua vida a pé, carregando seus parentes e deixando os mortos pelo caminho. É isso. Os que conseguiram sobreviver. Quando o mandato britânico da Palestina cede o território da Palestina para a formação de um Estado, de um lar nacional para o povo judeu, né? Você tem, infelizmente, né, você tem a grande guerra de independência em que os fundamentalistas, né, eu não gosto de colocar tudo no mesmo barco, mas os fundamentalistas islâmicos criam uma guerra porque para eles não podem. Mas, pô, a guerra foi criada pelos britânicos dando uma terra que não era deles para um outro povo que não era o seu próprio povo. Não é o fundamentalismo islâmico que cria a guerra. Se eu chegar agora e disser que meu primo vai entrar no teu apartamento e vai dar ele para mim, não é a tua indignação que criou o problema. É o meu primo te dando, é o meu primo dando o teu apartamento para mim. Entendeu, meu caro? Não é o fundamentalismo islâmico. O movimento árabe, inclusive dessa época, era nacionalista secular, encabeçado principalmente por árabes cristãos e muçulmanos juntos. Então não era problema de fundamentalismo islâmico. O Islã vai se tornar a grande força agregadora do movimento de libertação da Palestina muito tempo depois. No início era socialismo e nacionalismo árabe, tá? Pan-arabismo. Então nem isso da história você estudou, mas você não pisou lá? Você não, quando você bota o seu tênis no chão, não brota umas raízes assim, conecta no seu pé e você não começa a absorver a história da região? Não é assim que funciona? Pô, vai para lá pelo menos estudar a região, sabe? Vai nas bibliotecas, faz que nem o Ilan Pappe, vê os arquivos que foram abertos, que nem os novos historiadores fizeram. Mas nada, olha, a guerra começou por causa do fundamentalismo islâmico. Podem, né, cara? A ideologia do radicalismo islâmico, infelizmente, eles acreditam que eles têm que tomar o mundo inteiro, que o mundo inteiro precisa ser islamizado, né, cara? Tu vai ver, hoje em dia, cara, as pessoas pensam no Oriente Médio, elas só pensam em muçulmanos, só em Islã. Mas não é, cara, o Oriente Médio, ele, tradicionalmente, tem muitas outras culturas, né, riquíssimas, né? Tinha os fenícios, os zoroastras, né, cara? Tinha tantas culturas, né, cara? Os persas, que foram dizimadas pelo Islã, cara, infelizmente, né, cara? O Islã conquistou, tomou esses povos e acabou com a cultura deles. É muito triste. Não, o Islã não tomou esses povos e acabou com a cultura deles. Os fenícios já deixaram de existir muito tempo antes do Islã sequer chegar ali naquela região. E dentro do Império Persa você tem o zoroastrismo como uma religião das elites. Né? O povo persa mesmo tinha outras formas de religião, o maniqueísmo, você tinha os mandeus, você tinha muitos persas que eram cristãos, eles continuam sendo até hoje. Você tem várias religiões no Oriente Médio, só que a maioria do povo é o Islã. O pessoal adotou a religião islâmica. Os muçulmanos não chegaram lá e falaram, vamos exterminar esses povos. Muito pelo contrário. Os muçulmanos estabeleceram um pacto de rendição conhecido como Jizya. Você tinha uma guerra contra o Império Bizantino, os muçulmanos derrotam os bizantinos, e a população que vivia na região continua praticando sua religião por séculos. Os muçulmanos vão se tornar maioria no Oriente Médio no advento da modernidade, logo no final da Idade Média, por ali que a balança, né, religiosa da região começa a se mudar muito em favor do Islã. Mas os muçulmanos não chegaram lá apagando as culturas, exterminando os povos, fazendo todo esse tipo de coisa. Muito pelo contrário. O que a gente tem no registro histórico é totalmente o oposto disso. Agora, leiam o Velho Testamento. E aí vocês vão ver qual é que o povo, aí vocês vão ver qual é o povo que chegava nos locais, principalmente ali na Palestina, matando, destruindo e até os animais, né? Até os animais dos povos destruídos precisavam ser mortos. Até os bebês dos povos destruídos precisavam ser mortos. É isso que, né, você tem ali, sendo ordenado para fazer como uma coisa boa de Deus. Isso, né, cara? Então, infelizmente, essa ideologia islâmica, ela acredita nisso e por isso, cara, que eles não podiam aceitar a formação ali de um Estado judeu numa terra que eles já tinham, né? Mesmo que essa terra fosse, de fato, a terra ancestral do povo judeu, né? Então aí acontece a Guerra de Independência e... Não é a terra ancestral do povo judeu.
Porque, de acordo com a própria história judaica, como é que o judaísmo começa? Apesar de eu não concordar 100% com isso, mas vamos lá, vamos ceder terreno. Abraão nasce em Ur, na Caldeia, no Iraque, ou seja, era um caldeu, migra para a região da Palestina, recebe uma promessa divina, os judeus depois vão viver no Egito por um tempo, e vão ser nômades, e aí depois eles vão sair com Moisés e vão para lá, e aí eles vão conquistar aquela terra ali com Josué, e outros reis bíblicos que vão viver ali. Onde que é a terra ancestral deles, sabe? Os palestinos são descendentes dos cananeus, que adotaram o judaísmo também, adotaram o cristianismo também, adotaram o islã também. Agora dizer que a terra ancestral dos judeus... Olha, peraí, quem é que vocês consideram patriarca? Abraão, certo? Certo. Onde é que Abraão nasceu? Em Ur, na Caldeia. Então, a terra ancestral de vocês é o Iraque. Vocês estão com a coordenada errada. Porque o que a gente chama de terra ancestral? Se a gente chama a terra onde aquele povo se originou. E o judeu não recebe a lei da Torá na Palestina, o judeu não surge na Palestina, o hebreu não surge na Palestina. Ele chega lá, domina, conquista na base da espada, na matança, é expulso, volta de novo, mata, domina, conquista, é expulso, volta de novo. Isso não é o que a gente chama de terra ancestral de povo nenhum. Sabe? Não tem sentido isso. E nisso, cara, aos trancos e barrancos ali, Israel vai tentando sobreviver ali, né, vai lutando pela própria sobrevivência, e o mundo árabe, né, vai fazendo essa coalizão, assim, né. Só um ponto aqui, pessoal do chat, que eu tenho que responder. Tem que responder, né? Tá pegando leve por quê, Felipe? Álvaro Antônio Silva. Com o Marcos Duller, tava agitadão aí. Agora essas viagens aí, tá fazendo falta o Rafa hoje, hein? O Rafa já não tá no programa desde janeiro, gente. Então, assim, já era pra vocês terem sentido falta antes também. Em relação a isso, ele toca o programa dele, né? Que ele grava. E convida o pessoal que ele quer convidar. Eu não tenho conhecimento geopolítico, eu não tenho conhecimento a fundo sobre a guerra, eu sei o que acontece assim por cima, né? Principalmente desde 2023 pra cá, pra quem conhece sabe, pelo que eu venho passando, né? Desde 2023 pra cá. Então assim, eu fiquei muito distante de fato do mundo em si. E eu também não tô aqui pro embate. Aí você fala, aí ele fala aqui, deixa eu ver. Porque o Álvaro Antônio é até membro do canal. Não, cara, o que tiver aí de pergunta pode mandar. Mas ele não manda pergunta, só manda eu pode até mandar pergunta, se ele mandar pergunta eu leio. Né? Mas, pô, se vocês acham aqui que eu tô falando alguma mentira, que eu tô falando algo de errado... falar aqui sobre isso. Não, mas você fala muita mentira, você fala muita coisa errada. Agora, assim, o host, na hora de comparar Al-Qaeda e Hamas, e querer dizer que é a mesma coisa, protesto pró-Palestina com, sei lá, alguma pessoa com a camisa do IRS no ar e um protesto pró-Al-Qaeda é a mesma coisa, ele não dá esse de humildão, né? De, eu não sei nada, não. Ele vai e compara as duas coisas, pô. Jihadismo, terrorismo global e nacionalismo palestino é igual, é duas coisas igual. É assim, né? Quando é colocado contra o canto da parede para mostrar que você não sabe de nada e você não deveria estar opinando, aí você dá uma de humildão. Mas quando não tá acontecendo isso, aí você mete o louco. Ó, os palestinos que pegam em armas são iguais a Osama Bin Laden. Tem que ser tratado que nem Al-Qaeda, né? Aí complica, meu camarada. Não dá para você ser humilde, desconhecedor e sabedor arrogante ao mesmo tempo, sabe? Não tem como. Aí ele falou, com o Marcos Duller tava agitadão aí. Se você se recordar, Álvaro, com o Marcos Duller, eu estava terminando o programa, ele me questionou, eu dei uma resposta, ele aparentemente não aceitou a resposta, entendeu? E começou um embate no qual depois eu acabei realmente me aprofundando mais, porque o que eu penso em relação à parte, onde ele estava discutindo que era religiosa e ocultista, né? Ele tá falando de Umbanda, e uma Umbanda bem sincretizada, e também com pés no kardecismo, entendeu? A minha visão não é sobre aquilo, entende? Respeito e tenho um baita interesse em conhecer e aprender mais. Só que a minha visão nesse momento, ela é um pouco mais profunda do que aquilo que a gente tava discutindo, entendeu? Então assim, a questão do Marcos Duller foi essa. Não fui eu que comecei nenhum tipo de debate ou embate, tanto que a gente saiu de boa daqui, tá? Mas assim, foi ele me perguntando sobre a reencarnação. Então assim, busca lá o programa, você vai... Apesar que você acha que tava lá. O Lorde Boladão. Não ter outra pessoa para poder contrapor as afirmações desse rapaz é lamentável. Ele tá dando como verdade diversas coisas que são facilmente desmentidas. Então desminta. Então, eu ia falar pra ele pôr no chat, porque eu não... Eu tô aqui pra desmentir, mas qualquer pessoa pode desmentir o que ele tá falando, gente. É só olhar no Google. É sério, o chat GPT produz uma resposta para o que ele tá falando. Ó, veja só. Eu sou um cara que eu tenho respeito pelos inimigos. Então, por exemplo, um historiador sionista, judeu, que escreveu muita besteira sobre o mundo islâmico depois do 11 de setembro, Bernard Lewis. Escreve muita besteira. Mas também escreve muita coisa interessante. E vocês vão me ver divulgando o livro de Bernard Lewis, citando Bernard Lewis, mas é um cara que escreve, às vezes, muita besteira. É que nem o pessoal fala na historiografia. Você lê um livro do Bernard Lewis, 1, 2, 3 páginas, você, pô, que massa, e depois você, ai, nossa, ele falou isso, aí depois, que massa, e depois você, nossa, ele falou isso. Então pronto. Mas isso é um cara que tem o quê? Um conhecimento, e você respeita, e você vai ver que aquilo ali foi um erro, uma imprecisão do que ele falou. Essa entrevista aí, meu amigo, desculpa, mas
Refuta, ele chega e enche o peito, refuta o que eu tô falando, mas refutar o que você tá falando é a coisa mais fácil do mundo. A coisa mais fácil do mundo. Você não trabalha para Brasil Paralelo? Vê o meu documentário Israel Paralelo, 6 horas, mas assim, a gente tratorou cada frase do que vocês disseram no documentário de vocês, né? E o que você tá falando aí também, meu Deus, mas é muito raso. Você tá entendendo porque eu nunca vou aceitar? Eu particularmente, eu nunca vou aceitar o teu convite para ir para debate contigo, porque é muito raso. Agora, tem outros membros do Projeto História Islâmica que estão querendo se lançar no mundo dos debates que talvez aceitem. E aí eu posso passar para eles debaterem contigo. Mas eu não vou, cara. Eu gastar para ir aí, para ficar na tua frente. Tu falando que criancinha palestina lê o livro nazista em casa, sabe? Eu sou contra matar inocente, mas ó, aquele inocente ali, ele estudou nazismo na infância, né? O que a gente faz com quem cresce para ser nazista? Eu não tô sugerindo nada. É sempre assim o argumento dele, sabe? Tem conhecimento. Outra coisa, Lorde Boladão, pelo que eu puxei aqui tua atividade no canal, é o primeiro programa que você participa? Estranho. Não sei, né? Estranho. Não, os caras, eles botam Israel no YouTube e ficam 24 horas por dia vendo o que estão falando sobre, né? É impressionante. Petralha, que falou isso de pegando leve. Tá, a Nação Orixá tem colaborado aqui no chat também hoje, mandado algumas perguntas e algumas colocações. Legal. Fala aqui, ó. Lembrando que não sou nem contra Israel, nem a favor do Hamas, mas Israel não deveria fazer pelo povo palestino o que fez essa semana pelo povo druso do sul da Síria, que estavam sendo exterminados pelo seu próprio governo nessas últimas semanas? Sim, o povo druso, cara, na Síria, né, cara, foi... Assim, os drusos, eles são uma minoria religiosa, né, cara, a religião drusa, ela é mais ou menos, assim, um sincretismo judaico com algumas coisas do sufismo, né, e, cara... Sincretismo judaico com alguma coisa do sufismo? Os drusos são uma vertente surgida do Islã ismaelita, não tem sincretismo judaico com sufismo. Óbvio que você vai ter algumas crenças que são partilhadas por drusos e sufis, coisa muito pontual, porque os sufis são muçulmanos sunitas, né? Os drusos, eles vão surgir dentro do contexto do califado fatímida, quando Hakam Amrillah, o califa fatímida, ele vai desenvolver uma horda de cultistas a seu redor que acreditavam que ele era a manifestação de Deus na Terra, e aí o druzismo vai virar uma religião em si, dentro de um contexto islâmico xiita ismaelita, mas não mistura de judaísmo com sufismo, não tem nada a ver isso aí, tá? E por que Israel não faz com os drusos a mesma coisa que fala com os palestinos? Porque Israel utiliza os drusos como proxy. Israel utiliza os drusos na Síria como força de rebelião para continuar a guerra civil na Síria. Porque um Estado sírio fragmentado e faccionado por guerra civil é um Estado que é mais fácil de ser conquistado. E é isso que Israel está fazendo, avançando pelo território sírio. Não é por ajudar e os drusos estão sendo exterminados. Israel paga lideranças drusas na Síria para que façam rebeliões para gerar guerra civil e depois usar a guerra civil como justificativa de intervenção. E ela faz pelos drusos a mesma coisa que ela faz pelos palestinos. Ela vai, financia alguns grupos ali em Gaza, como os grupos do Abu Shabab, e depois intervém ali para ajudar os seus aliados perseguidos. E é isso que faz. E quando a gente estava preso, né, lá em Israel, quando a gente tentou entrar com ajuda humanitária em Gaza, muitos dos guardas eram drusos, né? A gente percebia isso, eles sabiam falar árabe e tal. E é isso, Israel utiliza os drusos como se fosse uma espécie de guarda pretoriana, os cipaios do Império Israelense, ali dentro. Então, nossa, eles são tão bonzinhos, eles ajudam os drusos na Síria, né? Eles são bonzinhos tomando o sul da Síria todinho com a ajuda dos drusos. Eles são uma minoria. Lembrando pro Antônio que eu super respeito, pô, a tua opinião e a sua colocação. Mas como eu disse, por eu não ser uma pessoa que não entendo sobre o assunto a fundo, vocês que devem estar mais por dentro, talvez, não sei, como eu disse, desde 2023 pra cá, eu tenho passado por alguns problemas que muitas das vezes não me deixam eu não consigo cuidar nem de coisas da minha vida, né? Me desculpa que eu vou até fazer a pergunta depois, pra quem não sabe, eu estou passando ainda por um processo depressivo, onde eu só fazia duas coisas da minha vida, que eram vir no programa e pegar minhas filhas. Eu não fazia absolutamente mais nada da minha vida. Entendeu? Então assim, eu realmente fiquei afastado de tudo. Pra mim nada tinha mais importância. Então eu continuei vindo, tocando o programa da maneira que dava. Eu estou numa fase aí tentando me reconstruir, tentando voltar, melhorar, sabe? Então assim, hoje em dia eu já estou procurando um pouco mais sobre as coisas, sobre até o que aconteceu durante esses últimos 2 anos e pouco, mas eu não estou realmente antenado sobre isso. E outra, aqui no programa, deixa até pra ver se eu não tô errado, o relato surpreendente de um israelense. Então assim, a gente tá falando sobre o que ele vivenciou, o que aconteceu enquanto ele estava lá. E é lógico que a gente entra nesse assunto de Palestina, nem estava em pauta. Sim, inclusive, cara, eu não tô aqui falando, né, sobre coisas que, sabe, coisas que eu ouvi alguém falar, nem nada. Tô falando sobre coisas que eu vivi, né, coisas que são da minha realidade, né. Sim, você estava vivo na Guerra de 48 e você viu os caras do alto-falante lá falando para os árabes saírem.
Então você tá falando que você viveu, né? Cara, o grande problema é que parece que as pessoas elas só querem saber de briga, né, cara? Tu vê os podcasts, assim, que tem a maior audiência, é com um debate da galera, né, pegando pau, assim, né, cara? Então Pois é, cara, as pessoas, infelizmente, parece que tipo, tem uma conversa onde as pessoas realmente querem aprender, estão interessadas em ouvir, né, cara? É algo que não gera audiência, né? Porque... coisa, imagina eu pegar você e falar assim, ó, Paz, beleza, vamos fazer o programa? Porque você entrou em contato com a gente, você estava já embora de São Paulo. Sim. Você entrou em contato com a gente. Imagina eu falar, Paz, beleza, eu vou pôr aqui um cara que entende de geopolítica e é mais a favor ali do povo muçulmano, encontra você. Porra, sim, o cara te engolir, porque você não tem esse conhecimento da geopolítica. Claro, porque você só fala bobagem. E assim, mandou convite pra mim, cara. Pra que eu vou pro negócio desse, sabe? Tem conhecimento de vivência e de alguns estudos que você fez. Agora, se vocês quiserem que eu traga alguém que entenda de geopolítica, esteja do lado do povo muçulmano, do povo palestino, seja o que for, e alguém que esteja do lado do povo israelense, que também entenda de geopolítica, a gente traz e aí eles vão conversar bastante e eu vou ficar aqui assistindo. Claro, e o cara falou, né, algumas afirmações suas são facilmente desmentidas. Cara, se tu acha que eu falei alguma mentira, alguma informação errada aqui, desminta, diga qual é. Mas respondendo o cara que falou dos drusos, né, cara, os drusos... vou até repetir a pergunta. Lembrando que não sou nem contra Israel nem a favor do Hamas. Mas Israel não deveria fazer pelo povo palestino que fez essa semana, pelo povo druso do sul da Síria, que estava sendo exterminado pelo seu próprio governo nessas últimas semanas? Sim, então, dando um background aqui do que ele está falando, né, o povo druso, eles são uma minoria religiosa, né, que existe tanto em Israel quanto no sul da Síria, né, e eles são um grupo bem fechado, bem tranquilo, assim, tem as práticas religiosas deles, a tradição, a cultura deles, mas são na deles, assim, né, não são um povo que quer conquistar outros povos ou... Não, eles só se alistam no exército israelense para matar palestinos também, comandante druso, soldado druso, tem um monte de crime praticado por druso, gente. É aquela coisa, tem um livro chamado A História Secular do Oriente Médio, que eu quero que vocês leiam, e tem uma parte que eu gostei muito desse livro, que ele foi o primeiro livro sobre a história do Oriente Médio que parou com esse negócio de ficar falando que minoria religiosa é sempre vítima. Os drusos fizeram massacres da população cristã maronita e também foram massacrados, tá? Os drusos sofreram e fizeram outros povos sofrer. Os drusos se alistam nas forças israelenses e matam muito palestino. Muito. Os drusos fazem massacres de palestinos junto com as forças israelenses. Então esse negócio de minoria religiosa, mística, pacífica, não existe, tá? Na região do Oriente Médio e em qualquer outro lugar, tá bom? Existem povos que são minoria, e não é porque eles são minorias que eles automaticamente são solidários a todos os oprimidos da terra. Não, os drusos, para tirar vantagem ali da ocupação israelense, eles vão lá e se alistam no exército de Israel. Agora os drusos libaneses aí já tem uma outra questão ali. Já são mais, né, pró o próprio Líbano. São contra a ocupação israelense, vão combater a invasão israelense, né? Principalmente os drusos ali na época da Guerra Civil do Líbano, eles eram de esquerda, eles eram comunistas, eles eram um pessoal assim mais alinhado a ideais de esquerda. Então, e os drusos, coitadinhos, sim. As dezenas de prédios que os drusos explodiram a serviço do exército israelense e as centenas, né, de palestinos que os drusos mataram fazem com que eles sejam vítimas oprimidas nesse contexto, né? Eles não matam também na Síria, né? Um monte de miliciano druso armado por Israel também não mata, né? A população beduína na Síria, fazendo massacre de criança beduína na Síria, que nem a gente tem aí, um monte de não só de relatos, mas de filmagem e de comprovações a respeito dessa utilização dos drusos, tanto na Palestina quanto na Síria, como proxies israelenses. Né? Então vamos estudar um pouco a história da região. Nada disso, assim, são pessoas querendo viver a própria vida, né, cara? Pessoas, o povo mais tranquilo, assim, que tu vai ver, né, cara? E, cara, o que acontecia é que na Síria, os drusos estavam sendo perseguidos, né, cara, exterminados, né, cara, pelo regime atual da Síria, que é mais um regime terrorista, mais um regime fundamentalista islâmico, né? E, infelizmente, cara, mais um regime fundamentalista islâmico, né? Entendi. O Ahmed Shara, ele é um fundamentalista islâmico. Ele foi preso no Iraque, ficou um bom tempo sob controle americano e depois foi solto na Síria. Eu acho que o fundamentalismo dele não é islâmico, não, tá? Enfim. Tu vê, sempre acaba nesse assunto, né, cara? Sempre acaba nesse X da questão, cara. O problema é o fundamentalismo islâmico, que não aceita outras religiões, outras culturas, né, cara? Infelizmente o grande problema é esse. É que vou te falar uma coisa. Mas, pô, na história dos califados, vocês sempre viajaram e foram viver aonde? No mundo islâmico, que eram governados por líderes infinitamente mais religiosos do que os líderes muçulmanos de hoje em dia. Não aceitam, mas, pô, o mundo islâmico não é que ele é diverso por causa de uma ideia de multiculturalismo surgido depois da Revolução Francesa, Iluminismo, não. Essas minorias que existem no mundo islâmico, elas existem desde que o mundo islâmico surgiu. Mais de 1000 anos. E eles vivem ali, em convivência, e sobrevivem uns com os outros. Então falar que o Islã não aceita diferente, eles são fundamentalistas, mas não aceitam diferente porque são fundamentalistas, não. São as guerras que são inculcadas de fora e jogadas ali dentro.
Tem fundamentalista? Tem. Mas quem coloca o fundamentalista no poder? Quem é que faz o golpe de Estado para tirar o secular e colocar o fundamentalista? Quem é que fomenta a guerra civil? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Opa, a real é o seguinte, muita gente fala sobre a guerra, muita gente. Sim. Aqui no Brasil, então, meu Deus, parece que a guerra tá sendo do lado de casa, sabe? Só que assim, o que as pessoas aí estão fazendo pela guerra de liberdade? Pois é. Vocês, não, vou até tirar essa porra aqui. Vocês acham que... Eu saí de casa, me joguei no Mediterrâneo, passei 30 dias navegando e tentei entrar em Gaza com comida. É isso que eu tô tentando fazer. Fora documentários, palestras, viajando pelo país, né, conscientizando milhares de pessoas sobre o que os palestinos estão sofrendo. E essa guerra parece estar acontecendo do lado de casa porque ela está acontecendo do lado de Gaza, né? Ela está acontecendo do lado de casa, né? Não geograficamente, mas assim, o Brasil, na figura de Oswaldo Aranha, vendeu os palestinos, né? O Brasil manda um monte de brasileiro lá para matar palestino como soldado israelense, que nem esses indivíduozinhos aí de dupla nacionalidade. O Brasil serve de balneário para um monte de criminosos de guerra israelense vir tirar férias e ficar lá em Morro de São Paulo, não sei o que lá, boiando, flutuando, depois de matar um monte de criança. O Brasil tem comércio de arma com Israel, das armas que são testadas nos palestinos. Então, nessa guerra, o Brasil atua no massacre da população palestina também. Então, ficar falando que isso é um problema deles, é deles a partir do momento que o Brasil parar de ficar se envolvendo tanto. Mas o Brasil se envolve até o talo nisso aí. Então, né, vamos puxar um pouco a alavanca aí, tá, meu grande amigo que vai falar, o que você está fazendo? Bem, eu sei que ele não se dirigiu a mim, mas eu estou fazendo tudo o que eu podia fazer pela Palestina, eu estou fazendo. Andar na Paulista. Free Palestine. Você acha que vai acontecer o quê? Israel vai olhar aquilo e falar, meu Deus, não é que o Brasil tá fazendo protesto da vida paulista? Sim! Apesar de você debochar, meu caro, Israel olha e fala, sim, estão fazendo protesto pela Palestina na Avenida Paulista e eles enviam um monte de propagandista israelense para ficar fazendo lobby na televisão, lobby no Congresso para criminalizar protesto pró-Palestina. Eu acho engraçado que esse cara debocha de quem se revolta quando vê criança massacrada. Só que Israel leva muito isso a sério. Israel faz lobby, Israel manda propagandista, Israel financia campanha de deputado, paga viagenzinha para ir para lá. Então Israel se preocupa muito, nas palavras do próprio Benjamin Netanyahu, quando esses protestos acontecem. Então você que está assistindo aí, não se desincentive por causa do que esse cara fala, não. Ai, Israel vai olhar e vai dizer, nossa, eles estão colocando Free Palestine. Sim, Israel olha e fica preocupada. Na admissão do próprio Benjamin Netanyahu e outras lideranças sionistas. Agora é engraçado, né? Ó, esse cara aí, eu tô com depressão, não sei o quê. Respeito a depressão, irmão. Você imagina um pai de Gaza que pegou o pé do filho hoje, tu falou que vai ver tuas filhas. Você imaginou o pai palestino que pegou a cabeça, o olho da mulher na calçada, um pedaço do braço da mãe e enterrou hoje a depressão que ele tá vivendo? E tu aí debochando de quem sai pra rua pra falar Free Palestine? Eita. É isso, irmão. Às vezes o teu sofrimento é para te ensinar alguma coisa, né? Mas às vezes nem isso está sendo suficiente. E olha a arrogância com quem ele fala de quem se revolta com o que está acontecendo na Palestina. É assim não, cara. É incrível. Todo mundo que tende um pouquinho pro lado de Israel é sempre assim. Essa é a personalidade. Agora a gente tem que se movimentar. Não, gente, não. Sabe, porra, é algo que eu passo mesmo aqui tá falando e eu não sei também como resolver essa questão. É uma questão que não é, como eu tava dando exemplo pro Gustavo, não é uma questão de bairro. É uma questão que dura muitos e muitos anos, cara. Muito. Fim de Israel. Eu vou contar um segredo. Fim de Israel. Fim do sionismo. Libertação da Palestina. Judeu, cristão, muçulmano vivendo no Estado onde todos podem ter voto e representação política sem apartheid e sem supremacismo étnico. Resolve. Quer apostar? Sabe por quê? Sabe por quê? Antes, eles conviviam muito bem. Antes da criação do Estado de Israel. Deixa eu contar o segredo. Antes de Israel, não tinha guerra. Antes de Israel ali, você tinha populações que conviviam. Você não tinha todo ano bombardeio, massacre. Essa que é a solução. Tempo, sabe? Uma questão que vários governos já tentaram resolver. Já teve Papa pedindo pra cessar fogo, claro. Já teve presidente dos Estados Unidos, já teve presidente do Escambau pedindo isso. É um mundo pedindo, presidente dos Estados Unidos pedindo e financiando as armas israelenses. E mandando soldado, e incentivando a ocupação. Trump pede paz e o território, né, que Israel pegou da Síria, ele batizou de Trump Heights, ao invés de Golan Heights, de colinas de Golan, de colinas Trump, mas ele pediu paz, olha. Tá vendo como é um negócio irresolutível? Todo mundo pede paz, mas esses caras nunca ficam em paz.
Como é que respeita, cara? Como é que respeita? A ONU fala, o que dá pra gente fazer aqui? Pois é. Dá pra gente debater a questão? Dá pra gente debater a questão, sim. Mas assim, como a gente vai achar uma forma de tentar, poxa, isso aqui daria pra fazer pra solucionar? Se existir, gente, porque eu realmente sou leigo nisso daí, fala, às vezes vocês até têm uma ideia, poxa, se Israel fizesse isso aqui acolá, daria certo. Se a Palestina fizesse isso aqui acolá, se Israel deixasse de existir, que tal? daria certo. Se o povo entendeu? A gente tá aqui disposto a ouvir vocês também. É que nem técnico de futebol, né, cara? Se eu fosse o técnico do Brasil, o Brasil teria ganhado o Hexa, né, cara? Mano, entende? A gente quer que realmente tragam opiniões diferentes, sim, que a gente possa te questionar, por exemplo. Claro. Sabe? Poxa, por exemplo, eu tive alguns questionamentos aqui em relação justamente à maneira que Israel age com o povo palestino que acabou de. Claro. Entendeu? E o que eu tava falando, cara. Sim, fizemos grandes questionamentos. Eu vi seus questionamentos concordando com tudo que ele estava falando. Grandes questionamentos. Questionamentos de milhões. Aqui, pô. Álvaro, desculpa qualquer coisa, viu, mano? Não é nada contra você. Eu quero debate, não. Tava só coringando. Tô no trampo, entendi. Tô só no trampo, então é só que me resta. Quase nunca consigo acompanhar ao vivo, só vejo depois. Mas eu já vi, acho que você em umas lives. Com o Marcos Duller, aquilo que eu te falei, cara. Ele me questionou, eu respondi, aí foi gostoso. Mas, cara, o que acontecia, né, cara, é que, infelizmente, o povo druso era perseguido na Síria por um regime fundamentalista islâmico e, cara, Israel, né, fez um ataque contra o regime. Israel fez o quadrilionésimo, sei lá o número, bombardeio na Síria e matou mais um monte de sírio depois de ter ajudado o ISIS ali na fronteira da Síria fornecendo equipamento médico e ajuda. É isso. Sabe o ISIS? Que fez aquelas coisinhas lindas, né, para não dizer o contrário, aquelas brutalidades, aquelas barbáries ali na Síria, quem ajudava era Israel. Mas Israel tá muito preocupado com os drusos. Meu Deus! Benjamin Netanyahu fica, os drusos. Pum! Eita, explodiu aqui em Gaza. Pô, peraí. Os drusos. Viu? Da Síria pra pedir, né, cara, pedindo pra pararem de perseguir os drusos, né, cara, pedindo ali pela flexibilização ali, né, cara, nas políticas restritivas que eles tinham com os drusos, digamos assim, né, tentando ser bem moderado, bem ponderado, bem leve com o que o regime sírio faz com os drusos, né. Então, os drusos em Israel, né, que eles são uma minoria extremamente respeitada, extremamente bem colocada no exército, lá matando os palestinos. Com todos os direitos e tal. O pessoal fala de apartheid em Israel. Cara, em Israel você pode ter a religião que você quiser, você pode ser do povo, da etnia que você quiser. Só não querer ser cidadão e ter direito ao seu próprio território e autodeterminação. Aí você não pode. Né? Se eu chegasse para ele e falasse que, assim, judeu no Brasil não tem direito a votar. Não, você pode viver aqui no Brasil, mas você não tem direito a votar. Pô, que absurdo. Não, você tem direito a votar, mas você não tem direito à autodeterminação. Aí o cara fala, mas por quê? De que vale meu voto se eu não tenho direito à autodeterminação? Isso é apartheid, eu falo. Pois é, né? Viu o que é que o palestino passa? Tanto falo, pode ser o que você for, né, cara? Você pode ser da sexualidade que você quiser, né, cara? O único país em todo o Oriente Médio, né, cara, que, sabe, homens e mulheres têm direitos iguais. Não tem não, sabe? Israel reconhece o casamento homossexual se você casar em outro país e você for morar em Israel. Agora, dentro de Israel, não é reconhecido. Veja lá. Não existe meio grávida. Da mesma forma que não existe meio livre. Então, como é que Israel coloca? Que ela faz a parada gay em Tel Aviv uma vez por ano e que ela reconhece casamentos homossexuais que são feitos fora de Israel. Mas dentro de Israel, como os casamentos são religiosos, não é reconhecido legalmente casamento homossexual. Então, é uma discriminação baseada em sexualidade. Mas a gente tem uma parada. Pô, mas quem estabelece o padrão de que vocês são oásis dos gays no planeta Terra, no Oriente Médio, ou sei lá onde, são vocês. Então, vocês têm que ser progressistas em tudo. Mas vocês não são. Vocês aceitam que pessoas gays que tenham casado fora vão e visitem Israel, vão lá passar um ano na parada gay, que é uma propaganda, tá? Porque, enfim, vocês, a população judaica de Israel odeia, né, a questão homossexual, porque é considerado pecado no judaísmo, e também você tem perseguição a gays dentro de Israel. Tem até momentos no qual os judeus ortodoxos tentaram esfaquear, né, pessoas que estavam na parada gay, enfim. Mas é isso. É só propaganda, gente. É só propaganda. Porque, de acordo com a Torá, eles acreditam que quando o Messias voltar, não vai ter sequer perdão para as pessoas que praticam homossexualidade. Porque é o povo de Ló. É o crime do povo de Ló, a sodomia, o povo de Sodoma, os sodomitas condenados pela Bíblia. Mas eles fazem esse somebody love da propaganda que deixa na região mais progressista ali de Tel Aviv uma parada por ano e reconhece pessoas que vêm de fora, mas não dão casamento legítimo. Não dão casamento legítimo nem entre palestinos de zona diferente, quanto mais entre gays. Pode ter um rabinato gay dentro de Israel para casar dois judeus gays e esse casamento gay dentro de Israel ser reconhecido pela lei israelense dentro de Israel? Não. Então você tem uma política discriminatória.
Ah, mas é melhor que em outro lugar e não sei o quê. Ou você é ou você não é. Israel estabelece o padrão. Respeitamos os direitos homossexuais. Você aponta, não tem igualdade legal para homossexual em Israel. Ah, mas em outro lugar. Mas, pô, em outro lugar não importa, importa é você. Se eu disser que eu sou o homem mais forte do mundo e eu não consigo carregar um livro, e aí eu falar, ah, mas fulano não consegue carregar nenhuma folha. Pô, mas quem disse que é o homem mais forte do mundo sou eu, não é fulano. Entendeu? É desse nível. Mas essa questão da religião eu já vi algumas coisas diferentes. Ah, é? Já vi. Como é que é? Eu já vi o pessoal, o cristão saindo de alguns lugares e sendo cusparado. Não, cara, mas aí pessoas cuspindo em outras, você não tem o que fazer pra impedir isso. Então, mas vamos falar assim, não vamos, é que a gente não pode mostrar como se fosse realmente um jardim de flores, um bosque florido. Claro, preconceito, claro. Cuspindo saliva e cuspindo bomba também, né, nas igrejas, né? O soldado vai lá, invade a igreja, quebra as imagens sacras cristãs, picha insultos, Jesus sendo vilipendiado na TV israelense, né? Muitas coisas. Vai bem além de cusparada, né? Agora sim, Itamar Ben-Gvir falou que cuspir em cristãos é um patrimônio nacional, né? Então, não é uma atitude isolada de pessoas. Preconceito existe em todo lugar. Como aqui existe com o pessoal de Umbanda, aqui em Umbanda. Claro, com certeza, mas aí que tá. Mas se o ministro brasileiro falar que atacar terreiros de candomblé é um valor nacional, ele vai ser destituído do cargo e preso. Em Israel, agora em Israel, ele continua, inclusive, matando cristãos, né, palestinos. E dizendo que cuspir nos cristãos é um valor nacional. Por exemplo, o Brasil não é um país com intolerância religiosa. O Brasil é um país onde tem pessoas que são intolerantes religiosas, né? Mas o Estado do Brasil é um Estado laico com total liberdade religiosa e que não tem discriminação, né? A política de Estado do Brasil não é uma política que diz que se você for de religião tal, você não pode ter alguns direitos, não sei o quê. É a mesma coisa com Israel, cara. Israel é um país onde você... Pô, pra caramba! Pra caramba! Pra caramba! Se você for um cristão nascido palestino e quiser voltar para sua terra, você pode. Ué, Israel não discrimina nada, não. Agora, se você for um judeu, né? Aí ela é diferente do cristão que nasceu ali, né? Pelo amor de Deus, cara. Israel discrimina por religião, sim. Israel discrimina por religião, sim. Discrimina por religião no discurso, discrimina por religião nas leis, discrimina por religião em várias coisas. Por exemplo, se você for de uma família cristã palestina, e aí você nasceu aqui no Brasil, você quer voltar, você não pode. Por quê? Porque você é árabe e você é cristão. Agora, se você é um judeu que nunca pisou em, sei lá, 80 gerações ali naquela região, e você alega o direito de retorno para onde você nunca esteve, você pode. Por quê? Porque você é judeu. Entendeu? É assim que a discriminação funciona. Independente da sua religião, você tem todos os direitos como qualquer cidadão. As pessoas falam que... Não tem. Lei do Estado-Nação de 2018. A autodeterminação local é só para quem é judeu. De apartheid e tal, mas isso não existe, né, cara? Não existe essa política de Estado. Existe e é pior do que o da África do Sul, de acordo com o próprio Desmond Tutu, arcebispo anglicano sul-africano que viveu o apartheid. Beleza, existe preconceito, você pode achar vídeos assim de judeus, né, os mais ultra-ortodoxos lá, né, cuspindo em cristãos, existe isso. Os ortodoxos. Mas, cara, você vê, é uma minoria, né, cara, uma minoria que o próprio israelense não gosta dessa galera, né, cara, não representa de maneira alguma o povo de Israel. Só políticos que defendem isso são eleitos, mas não representa não, entendeu? Itamar Ben-Gvir recebeu um voto e ele conseguiu o cargo que ele está na defesa de Israel com um dos principais ministros ali por nada, que não representa não. Então é isso, pessoal. Chega, cansei. Não vou ficar mais vendo essa live aí não, é isso. Então, ó, você falou que queria debater comigo, tá aí a resposta. Tive como fazer aqui esse vídeo react aqui do seu conteúdo, depois vai sair corte disso nas nossas redes sociais do Projeto História Islâmica. Nada, absolutamente nada. Não foi dito nada de relevante, além do mesmo discurso abjeto de sempre. A indigência, não dos judeus, não do judaísmo, mas da propaganda sionista é tal que é isso que vocês estão vendo aí, tá bom? E se você gostou e ficou até aqui, gente, esse vídeo vai ser editado, depois ele vai ser cortado, depois vão ser feitos nossos documentários que vocês gostam tanto, mas isso custa dinheiro, isso custa tempo. Então, se você puder, doe aqui, ó, através do Pix, só marcar o celular aqui com o aplicativo do seu banco, enfim, fazer uma doação para a História Islâmica, ou você pode se tornar um doador recorrente através da nossa plataforma Benfeitoria. E você se torna um doador da História Islâmica e você pode ser uma das pessoas que patrocinam isso aí. Eu não vou viajar para debater com esse cara, né? Sei lá, eu não vou criar também uma ditadura aqui dentro do projeto. Se outra pessoa do projeto História Islâmica
que tá dentro da nossa equipe, quiser ir debater com ele, não tem problema, pode ir, a gente dá toda a benção. Mas eu não vou. Só que assim, toda vez que a gente vai debater, vocês viram o debate com o André Leist, vocês veem que a gente tá sempre indo em podcast em São Paulo, pô, tem que viajar do interior pra capital e tal. Isso é gasto. Eu só consigo fazer isso com a ajuda de vocês. Então, é isso. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Assalamu alaikum e até o nosso próximo encontro aqui no canal do Projeto História Islâmica.